autopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Quem gosta de esporte, de futebol, gosta mesmo é do domingo. Domingo Esportivo Bandeirantes, sempre a partir das 9 da manhã. Domingo Esportivo Bandeirantes. Edu Pinheiro. Temos agora o pronunciamento do senhor ministro Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho e Previdência, é isso? Já em rede nacional, o ministro Onyx Lorenzoni. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Boa noite a todos. Trago informações e orientações importantes sobre geração de empregos, oportunidades para jovens e as melhorias no serviço prestado pelo INSS. Em um país que por muitos anos ficou conhecido como lugar onde se criavam dificuldades para vender facilidades, acabamos com esta lógica. O governo federal vem desde 2019 buscando permanentemente a simplificação e a facilitação para todos os brasileiros que trabalham e empreendem, bem como para todos aqueles que utilizam os serviços do governo. Neste período, foi criada a Lei de Liberdade Econômica e vários programas que permitiram que o Brasil fizesse a travessia do momento mais crítico da pandemia. O resultado disso é que em 2021, o Brasil atingiu o melhor saldo de empregos em uma década. 2.730.954 novas vagas de emprego com carteira assinada. O Programa de Manutenção de Empregos, o benefício emergencial, que preservou mais de 11 milhões de empregos com carteira assinada. O Pronamp, que auxiliou milhões de micro e pequenas empresas para que se mantivessem de pé. E o Auxílio Emergencial, que garantiu comida na mesa das pessoas enquanto a atividade econômica de milhares de cidades foi paralisada. Contribuíram de maneira decisiva para que o Brasil tivesse uma recuperação econômica mais rápida que muitos países desenvolvidos do mundo. É a comprovação de que a decisão tomada pelo presidente da República em tratar com equilíbrio um dos piores momentos da história do mundo foi acertada. Cuidar da saúde dos brasileiros e não faltaram recursos para isso, bem como cuidar dos empregos e da vida das pessoas, em especial aqueles que trabalham de dia para comer à noite. Conseguimos um excelente resultado nos empregos formais, mas temos que lembrar que o Brasil tem mais de 40 milhões de pessoas na informalidade. Por isso, com o presidente da República foi assinada a medida provisória 1099, que criou o Serviço Civil Voluntário. Uma parceria entre o governo federal, prefeituras, Sistema S e Sebrae, para a geração de milhares de oportunidades de renda e qualificação para jovens de 18 a 29 anos e pessoas acima de 50 anos que estão fora do mercado do trabalho há pelo menos 2 anos. No Serviço Civil Voluntário, as prefeituras estão autorizadas a abrir oportunidade de renda e qualificação. Preenchendo os requisitos, a pessoa entra para o programa, desenvolve a atividade de meio turno e, para isso, receberá uma bolsa, vale transporte e um seguro de acidentes pessoais. No turno inverso, fará pelo menos um curso de qualificação por semestre, que será ofertado pelo Sistema S de forma totalmente gratuita. Assim, ao final do período, a pessoa sai com experiência e pelo menos com 2 cursos de qualificação. Temos a convicção que uma porta aberta, na maioria das vezes, é só o que as pessoas precisam para prosperar. E nós estamos cuidando de promover esta oportunidade. Com relação aos aposentados e pensionistas, a boa notícia é que no dia 2 de fevereiro, assinamos portarias que resolvem um problema que há muito tempo é motivo de transtorno para quase 36 milhões de aposentados e pensionistas do INSS.
Acabamos com a necessidade da prova de vida presencial em agências bancárias ou nas agências do INSS. A partir da data de publicação das portarias 220, 1408 e durante todo o ano de 2022, está suspensa a obrigatoriedade da prova de vida. A partir de 2023, com o auxílio da tecnologia que será desenvolvida pela Dataprev e o cruzamento de vários bancos de dados que o governo federal tem acesso, o INSS será o responsável pela prova de vida. Em casos muito específicos, onde não for possível fazer a comprovação, caberá ao INSS se deslocar até a casa da pessoa para realizar a prova de vida. Ou seja, invertemos a lógica para facilitar a vida de aposentados e pensionistas, que já fizeram muito pelo nosso Brasil. E merecem sempre ser atendidos com atenção, respeito e carinho. Essa é a diretriz do governo federal, que cuida das pessoas e é sensível às suas dificuldades. Nosso objetivo é transformar vidas. Agradeço a atenção de todos. Uma boa noite. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Bandeirantes. Edu Pinheiro. Retomamos a nossa programação aqui do nosso Concentração. 21h30 tem Ferroviária e Guarani, 21h30 tem Guarani Botafogo no Brinco. Nós vamos transmitir o jogo da Ponte, tá? O jogo de Araraquara. Até então o Guarani não tem a escalação. Eu tenho aqui a informação de que a Ponte está escalada. Eu tenho informação de que a bola rola no Morumbi para São Paulo e Santo André, 0-0. 0-0 São Paulo e Santo André, 30 do segundo tempo, é isso mesmo? 30 do segundo tempo? É isso. 0-0? Que faz o São Paulo, hein? Eu tenho uma informação aqui que tem gol em Bragança Paulista e é gol da Inter de Limeira. Não tem aqui quem fez o gol da Inter de Limeira. Mas gol aqui da Inter de Limeira. E tem informação de que saiu a escalação da Ponte. Pois não, Lupe? Você tem a escalação que eu passei pra você ou não? Não, eu preciso pegar o papel, né, cara? O que eu fiz? Achei o papel. Achou? Aqui. Achei. Você pode me falar os nomes que eu passei pra você? Você passou Igor Vinhas. Ala 1. Ala direita, Kevin. 25, ok. Ala esquerda, Guilherme Santos. meia dúzia. Meia dúzia, são 3 zagueiros. O Léo Santos. Léo Santos tem a 14. 14, aham. E Thiago Lopes. 3. Thiago 3, E Fabrício 4. Fabrício 4, 3 zagueiros. Ok, tá batendo. Meio de campo, Wesley. 8. Número 8, Wesley. Leonaldi. 5. 5. Então, Leonaldi, depois Wesley. E Fecim. 20. Ok. Luca. 9. Bateu. Pedro Júnior. 11.
11. Ponte escalada com o Igor Vinhas, 1. 25, Kevin na ala direita. Na ala esquerda, o meia dúzia Guilherme Santos. Na zaga, 3, Thiago Lopes. 4, Fabrício e 14, Léo Santos. No meio campo, 8, Wesley. 5, Leonaldi. 20, Fecim. No ataque, 9, Luca. E 11, Pedro Júnior. Banco? Vamos ao banco, sim. 30, Luan. 2, Norberto. Luan goleiro, né? Norberto perdeu a posição. Norberto. 7, Moisés Ribeiro, que volta ao time depois de uma lesão no quadril. Moisés Ribeiro é volante, né? Volante. Moisés Ribeiro. 10, Matheus Jesus. Matheus Jesus perde a posição. 13, Jean Carlos. Jean Carlos é aquele menino lateral esquerda, né? Isso. Jean Carlos. 16, Matheus Anjos. Matheus Anjos. 17, Niltinho. 18, João Pedro, pela primeira vez relacionado, veio do Atlético Paranaense, mas seu último clube foi o Cascavel. É meia. Pela primeira vez aparecendo, mas no banco. Não estreou ainda João Pedro. É meia. 29, o atacante Ribamar. Pela primeira vez também no banco, hein? Informação de Valdemir Gomes, ele consegue jogar por cerca de 30 minutos. Ribamar, trintinha. Tá. 39, Douglas Mendes. Douglas Mendes. Zagueiro da base, jovem, 17 ou 18 anos, se não me engano. Certo. E 95, André Luiz. André Luiz volante, né? Exatamente. Já estava aí na ponte, tá. Algumas informações a respeito de atletas. O Luiz Fernando, atacante, que veio da equipe do América Mineiro, mas pertence ao Tombense, sofreu uma fratura no quarto metatarso da mão esquerda e passará por um tratamento cirúrgico. A operação deve ocorrer ainda hoje ou já aconteceu. Quarta-feira é hoje, né, Edu? Isso. Nossa, mas chegou, já tá com cirurgia. Mas tem você mais, machucou treinando? Ou no jogo, né? Ele foi utilizado em algumas partidas. Sim. Igor Formiga foi diagnosticado com Covid-19 na última sexta-feira. Está em período de afastamento assintomático e sendo monitorado pelo departamento médico. O lateral passa bem e deve voltar às atividades ainda esta semana. Então, Igor Formiga, Covid. E o zagueiro Fábio Sanches relatou um mal-estar na concentração em Araraquara. O atleta fez 2... desculpa, é uma correção no dedo do Luiz Fernando, é metacarpo, não é metatarso, igual eu falei, tá? Eu li errado, é metacarpo da mão esquerda. Perdão, agora volto por Fábio Sanches. O zagueiro Fábio Sanches relatou um mal-estar na concentração em Araraquara. O atleta fez 2 testes para Covid ontem e hoje e ambos tiveram resultado negativo. Como ele ainda não estava se sentindo bem e seguindo as orientações do Comitê Médico da Federação Paulista e da CBF, o jogador não foi relacionado para a partida. Então, 3 desfalques, Luiz Fernando, o Igor Formiga e o Fábio Sanches, que lá em Araraquara sentiu mal-estar e por isso não está à disposição. E aquele Thales, meu Deus do céu? O Thales no América, o que aconteceu? O Thales estava com Covid, a Ponte tem mais uma vaga, a informação que eu tenho é que a vaga é dele, mas ele ainda não foi inscrito. Mas a relação que é 23? São 26. 26? São 3 goleiros e 23 de linha. A Ponte tem 25 no total. E você pode mudar? Não. Não? Você só pode mudar ao final da primeira fase 4 atletas. Se você passar para a próxima fase ou for disputar o troféu do interior, você tem direito a 4 mudanças. Ou se um atleta se lesionar, com a comprovação do departamento médico, uma lesão que demora, aí o atleta pode ser substituído. Então a Ponte escreveu, são 26, você falou, né? 26, então, na lista A. Então ele escreveu 25, guardou uma vaga para Thales. A princípio, deve ter um prazo também para colocar. Até o dia 25 de fevereiro. É o prazo para inscrição. E só eu fiquei devendo 2 informações para você, Edu. Você que gosta de anotar tudo. Sim. Rodrigão, lembra dele? Rodrigão. Esporte do Recife. Conseguiu o serviço no esporte. Contrato até maio. Mas o Santos vai pagar o salário na ponta? Não, o Santos pagou, rescisão de contrato com o Santos e acertou com o esporte até maio. A gente está em fevereiro. Não tem nada a ver com o Santos, mas o Rodrigão... Não, ele e o Kleber Reis parece que contrato rescindido com o Santos. Então o esporte foi rebaixado, né? O esporte joga a Série B, só que, repito, o contrato dele até maio. Vai ter que mostrar serviço para jogar a Série B. Vai ter que mostrar serviço, tá. E o Vini Locatelli. Vini Locatelli?
Conseguiu o serviço, não? Democrata, de Governador Valadares, Campeonato Mineiro. Nossa senhora. Mas eu vi ele na fila, lá na Campos Salles, lá no Pati. Posto de atendimento ao trabalhador. Eu vi, tava lá em cima na Campos Salles fazendo ficha. Vai ver que chamaram, porque é muito, né? Então, chamou pra lá, como é que chama? Governador Valadares? Eu ia falar pra você. Fez a entrevista e passou, né? Engraçadinho vocês também, viu? Até o Onyx agora diz que tá tendo bastante emprego, olha lá. Logrou êxito pro Vini. O Vini Locatelli, aliás, foi alvo foi alvo aí do pronunciamento do ministro. Você vai morrer, não vai ver tudo, viu, Lupe? Bom, já você volta, tá bom, Lupe? Eu vou pro andar, pro térreo, e daqui a pouco eu volto com mais informações da ponte. Legal. Olha, nós temos aqui hoje o nosso ouvinte comentarista, é o Rafael Mariano, é isso? Oi, Rafael, você me ouve? Um abraço, boa noite, seja bem-vindo. Tá trocando o fone, né? O Rafael Mariano. Edu. Pessoal, já saiu o Guarani, Marcos Luiz? Sim, Guarani e Botafogo no papel, Edu. Manda, por favor, Marcos Luiz. Guarani, portanto, definido aí, né, pelo técnico Daniel Paulista. A dúvida foi desfeita. Vai o Júlio César mesmo, Maxwell no banco. Então, ó, Coslins, número 30, Matheus Ludic, 2, Hernando, 14, Derlan, 34 e Matheus Pereira, 16. Bruno Silva, capitão do time, com a número 6, 23 para Índio, 10 Giovani, 97 Thiago, 7 Júlio César, 11 para Lucão do Break, Edu. É o mesmo time que começou contra o Santos, foi, mesmo, né? Time que empatou com o Santos. Perfeitamente, tá bom. E no banco? O banco também está definido, viu, Edu? Pelo técnico Daniel Paulista. Deixa eu pegar aqui direitinho, que é para passar para você e para o ouvinte da Rádio Bandeirantes de forma absolutamente correta. Rafael Martins é 1, Gabriel Mesquita 27, Ronaldo Alves 22, João Vitor 28, Eliel com a 36, Eduardo Persson 8, Rodrigo Andrade 32, Madison 98, 71 para Maxwell, 77 Lucas Venuto, aqui 87 para Renanzinho e 99 para Ronald, Edu. Para os amigos em Ribeirão Preto, AM 1270, o Botafogo, Marcos Luiz. Também está definido aí pelo técnico Leandro Zago, que a gente conhece tão bem, né, Edu? Sim. Vai ter o David, é isso mesmo, viu, Edu? É David com Y no final. 1, 2 para Marlon, 3 Joseph, 4 para Joaquim Henrique e meia dúzia para Jean Vitor. 5 para Tarek, esse é perigoso, hein, Edu? 7 Emerson, 8 Felipe Souto e 10 Matheus Carvalho. 9 Thiago Reis, 11 para Dudu. Esse é o time do Botafogo. Muito bem, você volta com mais informações daqui a pouco, Marcos Luiz. É só chamar aí do Pinheiro. Muito bem, Marcos Luiz. Meu caro CH, Guarani escalado, sua posição agora, você deu uma palhinha, não estava escalado, agora está definido, a mesma equipe começou contra o Santos, hein, CH? Eu acho que o treinador está certo, eu espero, sinceramente, acho que é o jogo que o Guarani deve ganhar, né? É o favorito, na minha opinião, mas se repetir o comportamento, a intensidade contra o Santos nesta partida de hoje, eu não tenho nenhuma dúvida com essa escalação que o Guarani ganha o jogo, Edu. Perfeito, hoje o ouvinte comentarista será o nosso Rafael Mariano, né? Vamos transmitir o jogo da Ponte. Ele é torcedor da Macaca, Rafael Mariano, né? Ouviu aqui a escalação da Ponte. Deixa eu até repetir aqui que o Lupe me passou. Olha lá, Rafael, é o Igor Vinhas, o Kevin, 3 zagueiros. Léo Santos, Thiago Lopes, o Fabrício, né? 3 zagueiros. E o lateral esquerdo, Guilherme Santos. No meio, Wesley, Leonaldi, Fecim, na frente, Luca e Pedro Júnior. Seja bem-vindo, meu caro Rafael Mariano. Um abraço, boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Bom, primeiramente, muito obrigado aí, pessoal. É uma honra estar participando com vocês aí. Toda a galera, poxa, eu sou muito fã de vocês aí, do Batistão, do Júlio Nascimento, de todo mundo aí. É uma honra, viu, pessoal? Muito obrigado. Não, nós é que agradecemos. E você mora em que bairro? Eu moro em Valinhos, Edu. Moro no bairro Água Nova, em Valinhos. E você vai com frequência ao Majestoso? Já fui mais. Ultimamente ando meio distante. Acho que o último jogo que eu fui foi contra o Botafogo, no finalzinho da reta final da Série B ano passado. Ah, perfeito. Tá bom. Então, bom jogo pra você, viu, Rafael? Obrigadão, Edu. Obrigado, pessoal.
Olha, já Tigrão vai falar. Zorzinho, você deu um esboço, né? Mas não tinha ainda a escalação. Era só uma previsão, mas a previsão foi confirmada, né? Aquele time que nós estamos conversando aqui com o Lupe. E agora, algo mais a acrescentar, Zorzinho? Olha, Edu, eu acho que não. Primeiro, deixa eu mandar um grande abraço ao Rafael Mariano. Vai estar com a gente aí na transmissão. Seja bem-vindo. Bom trabalho para nós todos aí. É um prazer. Veio para engrandecer aí a nossa transmissão. Um abraço para você, viu, Rafael? Olha, Edu, eu acho que é aquilo mesmo. E eu tô com esse pensamento ainda. Eu acho que o Gilson não deve mudar a estrutura tática do time. Vai colocar o Léo Santos ali para ser um dos volantes, o primeiro volante, na verdade, né? Com um meio de campo, com 2 volantes que tem características de segundo volante, né? Jogadores que saem, que pisam na área, dando um pouco mais de liberdade para o Leonaldo, que tem essa característica, para encostar um pouco mais dos homens da frente. E ele deve vir com o Fecim aberto de um lado, Luca e Pedro Júnior. Eu acho que deve ser isso. Repito, não dá tempo. Não tem como você treinar um esquema. Não tem como você mudar radicalmente um esquema de 4-3-3 ou 2 linhas de 4 para um 3 zagueiros. E aí fica difícil, porque o posicionamento é diferente. Você tem que treinar diversas situações. O Gilson já testou algumas possibilidades na temporada passada com 3 zagueiros e as coisas não fluíram. Então eu acho que é isso mesmo. Ele vem no arrozinho com feijão, mesmo esquema, troca as peças apenas, reposiciona o time. E para mim, claro que ainda nós vamos, a hora que a bola rolar, né, nós vamos ver o posicionamento e procurar definir realmente qual o planejamento tático. Mas eu acho que ele não deve sair dessa estrutura não, viu, Edu? Muito bem, para você, mestre Tigrão, Macaca escalada com 3 zagueiros, hein? Igor Vinhas no gol, Kevin à direita, os zagueiros Léo Santos, Thiago Alves e o Fabrício, na lateral esquerda Guilherme Santos, no meio Wesley e Leonaldo, na frente Fecim, Luca e Pedro Júnior. Seja bem-vindo, abraço, fala Tigrão! Abraço, grande abraço para você, Edu, um abraço para os amigos da Bandeirantes, para os companheiros, para o Rafael aí, que mora em Valinhos. Eu também moro em Valinhos, sou de Campinas, mas já moro aqui em Valinhos há 19 anos. Gosto muito daqui, estou muito próximo inclusive da divisa aqui com Campinas. E seja bem-vindo, Rafael. Faça um bom trabalho aí, ajude a gente a descrever para a torcida da Ponte, para o ouvinte da Bandeirantes, como é que vai ser o comportamento da Ponte aí. Edu, muitas mudanças, alguns jogadores que não vinham agradando foram sacados, como o Niltinho, né? Como o próprio Matheus Jesus, que é bom jogador, mas está muito fora de forma. Ah, mas tira o Matheus Jesus e vem com o Wesley. O Wesley está em forma. A informação passada aí pelo Lupe é que ele evoluiu. Ele deu uma melhorada boa, teria treinado bem, vamos ver. É difícil até a gente imaginar se o Léo Santos vai ser o primeiro volante ou se vai ser o terceiro zagueiro, mas depende um pouquinho também do encaixe depois que chegar nas mãos do Klein, já deve estar com ele, a papeleta com a escalação da Ferroviária. Em a Ferroviária usando 3 zagueiros, ele vai espelhar. O que quer espelhar? Faz igual, né? Para dar o encaixe de marcação, aquele negócio todo. Se a Ferroviária for só com 2 zagueiros, ele muda para o 4-4-2, adianta um pouco o Léo Santos. E se a opção for a primeira dos 3 zagueiros, o Léo Santos mesmo enfiado ali entre o Thiago Lopes e o Fabrício, e a gente vai ver quem é que fica no meio. Talvez fique o Thiago Lopes, talvez, mas vamos esperar o início da partida. Aí a pretensão dele no 3-5-2 é soltar os laterais, o Kevin e o Guilherme Santos, para fechar o pentágono aí de meio campo. Por isso 3 zagueiros, 5. Quem seriam os 5? Leonaldo, Wesley, Fecim, Kevin e Guilherme Santos. E os 2, Luca e Pedro Júnior. Então, Igor Vinhas e aí o 3-5-2. Thiago Lopes, Fabrício e Léo Santos. E os 5, Leonaldo, Wesley, Fecim, Kevin e Guilherme Santos. E os 2, Luca e Pedro Júnior. Esse time nunca jogou junto. É uma temeridade? Bom, o time que jogou lá em São Bernardo tinha jogado
contra o Novo Horizontino e jogou bem. E lá o que fez? Então isso não tem muita lógica, depende muito mais da postura, da atitude, da entrega física do que propriamente de filigranas táticas. Pode dar encaixe, como pode não dar, e a gente vai definir aí, o Gleger, que esteve lá dentro, enxerga, já vê nos primeiros movimentos também aquilo que vai acontecer, se a Ponte vem com uma espécie de 4-4-2 ou se vem com um bem pronunciado 3-5-2. Pauleira, a Ferroviária não perde em casa nem por reza brava e a Ponte vai ter que voar, vai ter que jogar muito mais do que vem jogando para ser bem sucedida em nível de resultado. E o que é ser bem sucedida? Ora, o empate é legal lá, pô. O empate não é ruim, não. A Ponte tem 4 pontos, iria a 5, vai somando aí. O que é o melhor dos mundos sempre? A vitória. Mas o empate não pode ser desprezado até pela qualidade do adversário, que já tem 7 pontos ganhos, está bem à frente da Ponte, já segurou o Corinthians lá na Arena, já empatou com o Bragantino, já empatou com o Botafogo, aliás tem 6, né, a Ferroviária, e ganhou o seu jogo do Água Santa. Em 4 jogos, fez 6 pontos, mas já pegou o Bragantino e Corinthians, vai vendo. Ninguém tem vida fácil. Então eu não desprezo o empate e acho que a Ponte tem que ter uma outra atitude e totalmente diferente em comparação com aquela do último sábado em São Bernardo do Campo. Se não tiver uma atitude de um time com um pouco mais de entrega e determinação, vai sair derrotada da Arena Fonte Luminosa. É isso, Edu. Mas é um jogo muito legal de ser analisado, sobretudo no time da Ponte, pelas mudanças e pelas possibilidades táticas que nós iremos observar, obviamente, a partir do momento em que o juiz apitar pela primeira vez. Eduzão. Muito bem, você tem um aleluia aí, meu caro Alexandre? Por acaso aquele aleluia? Gol no Morumbi, gol no Morumbi. Olha, amanhã vai ser feriado em São Paulo. O Marquinhos marca para o São Paulo aos 44, aleluia. O Rogério Ceni não vai mais cair, é o ídolo do São Paulo. Mesmo assim ele não cairia com empate, mas com esse gol ele permanece. Todo mundo vaiando menos o Rogério Ceni. Gol do São Paulo, hein? São Paulo 1, Santo André 0. Ainda finalzinho de jogo lá no Morumbi. E olha que virada do Red Bull, como é gostoso ter elenco, né? Quem marcou para a Inter de Limeira foi o Ronaldo. Mas que fase do Ronaldo, cara. Ronaldo já pode se eleger lá em Limeira, hein? Dono de Limeira. Aquele atacante que passou pelo Guarani em 2012, Ronaldo, né? Mais o gol ele fez no comecinho do jogo, mas o Red Bull Bragantino já virou 3-1, né? Então vamos lá, coisa que interessa e coisa que não interessa. Para o Guarani, derrota da Inter de Limeira interessa, porque o Guarani ele tem 4 pontos, é terceiro colocado, a Inter tem 5. Então, perdendo a Inter, congela nos 5, o Guarani vencendo ultrapassa a Inter. São 2 de cada que se classificam e o Guarani chega a 7 pontos e igualaria ao Corinthians, tá? O Corinthians, ele, deixa eu ver aqui, ele vai jogar amanhã com o Mirassol, tá? Enfim, derrota da Inter de Limeira interessa ao Guarani. Deixa eu ver o que mais aqui. No grupo da Ponte, o Santo André toma um gol do São Paulo, interessa a Ponte é a última do grupo com 4 pontos, o Santo André tem 5. Então, Santo André perdendo, fica congelando os 5 pontos e cabe à Ponte fazer a sua parte contra a Ferroviária para ultrapassar aí pelo menos o Santo André. O Red Bull ganhando, ele vai a 10 pontos, o Santos em segundo tem 5, o Santo André em terceiro com 5 e a Ponte última com 4 pontos. Lembrando que depois de 12 rodadas, os 2 de cada grupo se classificam. E quem não se classificar vai para o troféu do interior, senão será rebaixado na classificação geral, Tigrão. Os 2 últimos serão rebaixados. Fala, Tigrão! Quanto foi o Água Santa? Foi 2-2. Empatou com? Empatou com o Ituano, né? Ituano. Foi em Água Santa. Em Água Santa, isso. Então, grandes amigos se encontrando lá, hein? Todo mundo de Campinas, hein? Sérgio Guedes, Everaldo, Mazola Júnior,
Tem a impressão que como empatou, ninguém ganhou e ninguém perdeu. Depois do jogo, provavelmente deve ter rolado um tapa no beiço lá em Diadema, hein? Ah, rapaz, Everaldo continua trabalhando com o Sérgio Guedes, Everaldo. Continua trabalhando com o Sérgio Guedes? Há muitos e muitos anos. Continua, opa. Nossa. Fica no banco com o Sérgio Guedes. Fica no banco, Everaldo. Nossa senhora, Everaldo que... Lateral revelado pela Ponte, bicampeão da Copa São Paulo. E... 60, viu? Quanto? 60. 60 já? Já. Eu vejo a carequinha dele no WhatsApp, rapaz. Ele deu uma subida, viu? Aquela galera do bicampeonato da Taça, Beraldo, Chicão, Paulo César, o PC lá de Aguaí, Vartizão, Carlinhos, Silvio, quem mais? Mauro, ponta esquerda. Celso, de Itatiba, que marcou o gol do título. Esses caras aí, a gente, tá acostumado, os meninos que ganharam a Taça São Paulo, tudo sexagenários. E você acha que a gente ia ficar jovem, Edu? Então. Você ia lá ver jogo da Taça São Paulo? Você tá com quanto agora? Eu tô com um par de meia dúzia, meia. Um par de 6. Meia. Um par de 6. Então, quando esses moleques aí tinham 18, 19, você já era cavalão de 25. Por isso que nós estamos mais velhos do que ele. Do que eles. Não dá para voltar à idade, entendeu? Não dá para voltar. O próprio Sérgio Guedes era o goleiro. 60 também. Tá com aquele cabelão que ele sempre teve, usando aquele cabelão longo, né? Mas dessa turma aí, quem mais se deu bem é Mauro. O Mauro ainda trabalha no Corinthians, rapaz. O Mauro tem um emprego no Corinthians lá de auxiliar, não sei o que. Tem quantos anos ele faz isso, pô? Heraldo, filho de Ed Lameiro. Heraldo, back central. Né? Sim. Bom time. Tinha o Silvio no meio-campo. Tinha o Celso. Né? Era um bom time. Roberto, ponta direita. Chicão, Mauro. O Celso fechava no meio-campo e era atacante. Um belo time da Ponte. Muitos jogadores aí triunfaram. Tinha o Valdir, né, que tá lá em Pirassununga. Valdir, zagueirão, sim. Ao que a gente sabe, numa situação não muito boa. Deus que o ajude para que ele encontre um caminho aí na vida. Mas quem mais se deu bem foi Mauro. Parece estar com muitas dificuldades. Não, mas Sérgio Guedes está muito bem. Everaldo trabalhou muitos anos no Japão, na Coreia. Preparador físico. Mas o Sérgio Guedes não tá bem, não, Tigrão. O Sérgio Guedes deu uma rodadinha só aí, viu? Sérgio Guedes tá bem, o Sérgio Guedes sabe administrar. Não ganhou, não. Sérgio Guedes jogou no Santos, foi convocado para a seleção brasileira. Mas não ganhava muito. Naquela época, jogou em vários times grandes aí. E aí teve uma boa fase como treinador e é um cara que administra bem. Mora lá em Santos. Fixou residência em Santos. Ele que é de Rio Claro. Nascido em Rio Claro. Então a galera se virou aí. Claro que o Mauro jogou no Palmeiras, no Corinthians e é auxiliar fixo do clube há muitos e muitos anos no Corinthians. Do Corinthians, funcionário do Corinthians. Mas de vez em quando o mês tem 60 dias também. Mas agora também, quantos anos ele tá lá recebendo em dia? Agora aqui, dos tempos pra cá, que complicou, mas o Mauro, tá muito bem. Tigrão, eu tenho que encerrar aqui, porque senão o Batistão vai mandar embora, hein? Ô, Edu. Você é o chefe da bagaça. Fala, Gleg, encerrando a concentração. Você me permite rapidamente? Sim. Queria saber o remédio que o Tigrão toma, né, cara? Porque ele tá dando todas essas informações aí, e é bom que o ouvinte entenda que ele não abre o Google, não, hein? Não. Tudo aqui, ó, na cachola. Tigrão, depois você passa o remédio pra Zorzinho aí, porque o homem é fera, viu? Ô, Cleg, eu passo no ar aqui, velho. Tá explicado. É chifre de bode velho ralado, feito chá com infusão, sem açúcar. E com essa fórmula sensacional, encerramos o Concentração Bandeirantes. Vem aí o amigo Batista narrando e comandando Ferroviária e Ponte, Júlio Nascimento, CH e Marcos Luiz acompanhando o Guarani Botafogo. E até já!
Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Horas 7 minutos, daqui a pouco tem na Bandeirantes, jornada esportiva no comando de Carlos Batista. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Opa, estamos no ar, muito obrigado Júlio Nascimento, a bola vai rolar. Partida marcada para 21 horas e 30 minutos, Arena da Fonte Luminosa.
A Ferroviária é o adversário da Ponte Preta e o Botafogo no Brinco de Ouro, o adversário do Guarani. Aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças há 29 anos. Oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora. E o melhor preço, acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. E Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Girando os repórteres que vêm trazendo informações iniciais da grande jornada esportiva. Trazendo informações da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupi. Oi, Lupi, é com você. Oi, Batista, boa noite, um grande abraço para você, para todo mundo que acompanha a jornada esportiva aqui pela Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta vai em busca da reabilitação no Campeonato Paulista e também quer apagar a última atuação que foi péssima contra o São Bernardo na derrota lá no ABC por 2-0 para o Tigre. Até por conta disso, o técnico Gilson Kleina mexe na formação da equipe. Matheus Jesus e Niltinho, que foram titulares na última partida, vão para o banco de reservas. As novidades na escalação da Macaca: a presença de Léo Santos, que ganha uma oportunidade. O Fábio Sanches, com sintomas de gripe, ficou isolado do restante do elenco e por isso está fora do jogo de hoje. O Wesley é uma das novidades no meio-campo e no ataque, confirmado a presença de Luca e Pedro Júnior. Luca, o artilheiro da Macaca na competição com 3 gols. Informações do adversário da Ponte Preta, falando da Ferroviária de Zailupi. A Ferroviária, que vem até de um bom resultado na última rodada, acabou empatando com o Red Bull Bragantino. A Ferroviária, que ainda não perdeu no Campeonato Paulista. Aliás, a Ferroviária não perde há 23 jogos, somando o Campeonato Paulista e a Série D do ano passado. São 23 jogos com 13 vitórias e 10 empates. A última derrota aconteceu justamente em Araraquara, pela Série D do Campeonato Brasileiro, no dia 5 de junho, 3-0 para o Uberlândia. Em relação à escalação, Igor, atacante, foi vetado pelo departamento médico por conta de uma contratura. E no ataque, para ser o companheiro de Bruno Mezenga, o escolhido foi o equatoriano Orejuela. Daqui a pouco os comentaristas aqui na Bandeirantes para Ferroviária e Ponte Preta. Mas o Guarani tem jogo importante hoje, 21h30. Joga no Brinco de Ouro. Informações do Guarani, Marcos Luiz do Cobrão. Diz aí, Marquinhos. Ô Batista, grande abraço para você e para o amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Guarani definido pelo técnico Daniel Paulista. E desfeito o mistério, Júlio César vai permanecer como titular. Treinador para esta partida ainda não poderá contar com Diogo Matheus e Vitinho, jogadores que seguem se recuperando da Covid. Ronaldo Alves e Rodrigo Andrade são as opções no banco de reserva. Informações do adversário, time Panterino, Botafogo de Ribeirão Preto, Marcos Luiz. É, a Bandeirantes, muita audiência em Ribeirão Preto e o técnico Leandro Zago não vai poder contar com Diego Guerra. O jogador está vetado pelo departamento médico e acredita que Matheus Carvalho vai fazer a diferença pro Botafogo. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Muito obrigado. Daqui a pouco também teremos aqui o CH analisando este jogo do Guarani. Hoje quem está conosco é o nosso ouvinte comentarista Rafael Mariano.
tive o prazer de conhecer o Mariano hoje, né? Até tiramos uma foto aqui em Campinas. E o Rafael Mariano foi sorteado, ganhou um rádio portátil já com faixa estendida para ouvir a Rádio Bandeirantes no FM 85.7 e também, ao longo de toda a transmissão, será o nosso ouvinte comentarista de hoje. Rafael Mariano, um grande abraço para você, que prazer tê-lo conosco aqui na transmissão da Rádio Bandeirantes. Um abraço, Mariano. Ô Batistão, ótima noite, um abraço para você também aí, pro Gleger, obrigado, viu, Gleger? Mandou aí um áudio antes aí, brigadão para todos aí, gente, uma boa transmissão. Você espera o que da Ponte Preta, do seu time do coração hoje, hein, Mariano? Ah, Batistão, hoje não tem jeito, né, hoje tem que trazer os 3 pontos, né, anda patinando aí no campeonato. Eu, sinceramente, não colocaria o Wesley, colocaria o Matheus Jesus, mesmo que ele tá meio fora de ritmo aí, né? O Niltinho no banco eu gostei. Agora, o Fábio Sanches fora vai ser terrível, hein? Vai ser terrível. Eu espero que dê certo pro Thiagão, que ele vá bem, né? O garoto bacana, gente boa aí, todo mundo gosta dele. Mas, assim, o Fábio Sanches vai fazer muita falta. Vamos atrás dos 3 pontos, né, Batista? Não tem jeito. É isso aí, 3 pontos na sacola e o Fábio Sanches está com Covid, né, Lupe? 2 exames, mas não ambos deu deram ainda. Negativo. Ele está então, com ele tá com sintomas gripais, segundo determinação da CBF, Comitê Médico, ele segue em isolamento. Torcer para que dê negativo o exame, né? Já fez 2. Porque realmente, né, sintomas gripais, claro que a gripe também deixa bastante debilitado, mas Covid é muito pior. Bem, daqui a pouco os comentaristas vão falar e agora no microfone Bandeirantes, plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo, um abraço para você, boa noite a todos da equipe, um abraço especial aos amigos ouvintes da Bandeirantes. Olha, boa noite, Edu, queremos mandar um abraço para o nosso pai Roberto, que está fazendo aniversário, Lucas Roberto e Sofia Helena, do Jardim Chapadão. Ô, seu Roberto, papai aí da turma aí, um abraço ao senhor, parabéns, hein? Parabéns pelo seu aniversário, viu? Muito obrigado aqui a sua filha que passou a mensagem, né? Muito obrigado mesmo. São os filhos Lucas e outro que eu falei aqui. Edu, uma grande jornada, toda a equipe, jornada dupla, muito obrigado. É o Daniel Bernabé, contador da Vila Industrial. Boa noite, Edu. Esse João Pedro é canhoto e sabe bater falta, hein? Anote aí, Edu, João Pedro, a Ponte aí batendo falta. Volante da Ponte com 5, né? Entendi, não, esse é do tempo que o Tigrão tá falando aí, do tempo da Copa São Paulo da Macaca. Muito obrigado. O nosso WhatsApp é o 99102-1493, tá bom? Hoje Água Santa 2, Ituano também 2, foi à tarde, lá em Diadema, terminou há pouco no Morumbi e aleluia, aleluia, o São Paulo ganhou a primeira, gol de Marquinhos, aos 46 nos acréscimos. São Paulo 1, Santo André 0, mas o Santo André perdeu o gol incrível com Gustavo Nescau. O gol que Gustavo Nescau perdeu, incrível. Olha o público no Morumbi, 14.918 e a renda 409 mil. Em Bragança, de virada, Red Bull Bragantino 3, Inter de Limeira 1, o Ronaldo 1-0 para Limeira, o Elinho já empatou, Eric Ramírez 2-1 virou e Alejandro marcou 3-1, o Super Red Bull Bragantino. 21h30, a dupla campineira, a Ponte em Araraquara e o Guarani aqui com o Botafogo. E amanhã, às 19h, Santos e São Bernardo, 21h30, Corinthians e Mirassol. Trabalhos técnicos de Didi, Alexandre Almeida, Gil Kleber e Joelcio Cardoso. No ar, Jornada Esportiva Bandeirante. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella.
Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvet tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Bandeirantes. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. Está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol, eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo de Campinas e do Brasil. Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. Vamos começar com o Guarani, com Marcos Luiz, e depois com a Ponte Preta, e na sequência vem aí os comentaristas também para detalhar as expectativas para o futebol de Campinas nesta rodada de meio de semana do Campeonato Paulista 2022. Aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sempre comigo. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Daniel Paulista definiu, você confere aí na Bandeirantes. 30 para Kozlinski, 2 Matheus Ludic, 14 Hernando, 34 Derlan, 16 Matheus Pereira, meia dúzia Bruno Silva, 23 Índio, 10 Giovanni Augusto, 97 para Iago,
11 Lucão do Break, 7 Júlio César. Confirmando o Guarani, Kozlinski, Matheus Ludic, Hernando, Derlan e Matheus Pereira. Bruno Silva, Índio, Giovanni Augusto, Iago, Lucão do Break e Júlio César. No banco, Rafael Martins, João Vitor, Gabriel Mesquita, Ronaldo Alves, Eliel, Eduardo Persson, Rodrigo Andrade, Madison, Maxwell, Lucas Venuto, Renanzinho e Ronaldi. Bandeirantes. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. E sobe para o gramado neste momento no Estádio Brinco de Ouro. 1 para David, 2 Marlon, 3 Joseph, 4 Joaquim Henrique, meia dúzia Jean Vitor, 5 Tarek, 7 Emerson, 8 Felipe Souto, 10 Matheus Carvalho, 9 Thiago Reis, 11 para Dudu. Botafogo do técnico Leandro Zago, David, Marlon, Joseph, Joaquim Henrique e Jean Vitor, Tarek, Emerson, Felipe Souto, Matheus Carvalho, Thiago Reis e Dudu. No banco, Rafael Pascoal, Morales, Salcedo, Djalma, Martinelli, Rafael Tavares, Hélio Paraíba, Bruno Michel e Luqueta. A Ponte Preta já está pronta e escalada para o duelo contra a Ferroviária, com camisa de número 1 no gol, Igor Vinhas. Na direita com a 25, Kevin. Na zaga 3, Thiago Lopes, 4, Fabrício e 14, Léo Santos. Pelo lado esquerdo com a meia dúzia, Guilherme Santos. No meio campo, 8 Wesley, 5 Leonaldi e 20 Fecim. No ataque, 9 Luca e 11 Pedro Júnior. No banco, à disposição de Gilson Kleina, 30 Luan, 2 Norberto, 7 Moisés Ribeiro, 10 Matheus Jesus, 13 Jean Carlos, 16 Matheus Anjos, 17 Niltinho, 18 João Pedro, 29 Ribamar, 39 Douglas Mendes e 95 André Luiz. Bandeirantes. O povo está feliz, tem futebol. A Ferroviária também já está pronta e escalada para o duelo contra a Ponte Preta, com 1 no gol, Saulo. Na direita com a 2, Bernardo. Na zaga 3, Bruno Leonardo, 4 Didi e meia dúzia João Lucas. No meio campo, 8 William Correia, 5 Thomas, 7 Rafael Luiz e 10 GG. No ataque, 9 Bruno Mezenga e com a 11 o equatoriano Orejuela. No banco, à disposição de Elano Blumer, 12 Gabriel Gasparotto, 3 Arthur, 14 Breno Lopes, 15 Léo Rigo, 16 Vidal, 17 Marquinhos, 18 Gleison, 19 Joninha, 20 Murilo Rangel, 21 Tony, 22 Charles e 23 Neto. Arbitragem do jogo. No Brinco de Ouro, apita Matheus Delgado Candançan. Auxiliar número 1, Luiz Alberto Andrini Nogueira. E o número 2, Leonardo Tadeu Pedro. No VAR, Daiane Muniz dos Santos. Em Araraquara, hein, Lupe? Em Araraquara, apita Iago Lourenço de Matos. Iago Lourenço de Matos é o responsável pelo apito. A assistente de número 1 é a Neuza Inesbach. E o assistente 2, Paulo César Modesto. No VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira, do Amaral. Tem futebol na Bam Bam Bam. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique. O bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores do Guarani, o técnico Daniel Paulista coloca o mesmo time que começou contra o Santos. Acertou, mantém a coerência. O Botafogo é muito perigoso, um time bem treinado pelo Zago. Mas, se o Guarani tiver a mesma organização e atitude da partida contra o Santos, é favorito e ganha o jogo. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Torcedores da Ponte Preta, um jogo duro, difícil em Araraquara. Nós vamos estar aqui de olho como vai ser esse esquema, qual que vai ser a formação desse time escalado da Ponte Preta. Eu estou arriscando e apostando que ele não muda a estrutura. Ele vem com o Léo Santos ali fazendo uma espécie de volante, fez naquela oportunidade contra o Novo Horizontino, que a Ponte vencia o jogo, inclusive entrou ali para fechar, para neutralizar as jogadas de ataque do Novo Horizontino e foi bem na partida. Eu acredito nisso, que ele venha com isso, até porque não tem tempo para treinar, né? O tempo é muito curto, aliás, não tem quase... Você tem que descansar os caras, já está na véspera do jogo, tem viagem para Araraquara, ou seja, eu acredito que o Gilson
deve só reposicionar o time. Fecim deve aparecer à frente. E tá aí a oportunidade ao Wesley. Tá ganhando uma oportunidade nesse meio de campo. As informações é que ele evoluiu no aspecto físico. Tecnicamente é bom jogador, né? A gente precisa saber como é que ele tá. Ele entrou nas últimas partidas aí, mas entrou a 20 por hora. E olha, Tigrão, independente da escalação, independente do esquema, eu acho que a Ponte tem que competir para buscar um bom resultado. O que você espera do jogo, Tigrão? Espero um jogo, Gleger. Muito obrigado. Com grande dificuldade. Espero um jogo onde a Ferroviária, jogando dentro de casa, 23 partidas de invencibilidade sob o comando do Elan. É evidente que no campeonato até agora ganhou uma, não é? Apenas uma, mas empatou 3 partidas e dentro dos 3 empates tem 2 grandes. Não é lá uma mega campanha no Campeonato Paulista, mas já pegou adversários complicados. E a Ferroviária tem 6 pontos contra 4 da Ponte. Então a Ferroviária vai tomar a iniciativa, vai para cima. Esse time que está aí da Ponte nunca jogou junto. Eu acho que vai mesmo como o primeiro volante, o Léo Santos. Acho isso, tenho convicção. Vamos ver se dá encaixe. Mas eu espero atitude. Aliás, atitude, respeito à torcida, à camisa, à instituição, que nós não vimos lá em São Bernardo no último sábado, quando o time andou, trotou em campo e sequer gastou dinheiro com a lavanderia. Eles não transpiraram. É duro o jogo, mas a Ponte, com disposição, com entrega, com voluntariedade, com seriedade, né, com organização, equilibra isso daí, e aí é com eles lá dentro. Teoricamente, antes da bola rolar, há um favoritismo da Ferroviária, que pode se desmanchar, obviamente, dependendo muito de como a Macaca irá encarar a competição. Tá tudo pronto, a bola vai rolar na Arena Fonte Luminosa em Araraquara, e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Carlos Batista. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Apita o árbitro. A bola está rolando em Araraquara. Carlos Batista. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Em Araraquara, estádio da Fonte Luminosa, Arena da Fonte, toca a bola lá atrás, vem João Lucas, domina para o time da Ferroviária, tocando na frente, Ferroviária que vem em 23 jogos, invicta, sem perder, e a Ponte Preta vem de derrota contra o São Bernardo, e a Ferroviária vem de empate contra o Red Bull Bragantino. A Ferroviária é um adversário terrível, difícil, tem 6 pontos na competição e a Macaca tem 4. William Correia, ele toca atrás, pega de volta, domina lá atrás o time da Ferroviária, vem pela esquerda João Lucas, ele joga com chuteiras vermelhas, pisa em cima da risca na metade do campo, entregando para Rafael Luiz, ele vem andando para trás, no campo de defesa, recua para o time Grená lá pela direita, trabalha, ajeita, vem de lançamento feito na frente para João Lucas, ele sai da marcação para o William Correia, voltou, João Lucas dominou, abriu para Rafael Luiz, dominou pela ponta, pé direito, cruzou na área, chega tirando lá atrás, afasta Thiago Luiz e depois o desvio do GG, a bola foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Ponte Preta bater. Uma jogada de perigo que começou pelo lado esquerdo do ataque da Ferroviária, cruzamento no segundo pau, todo atrapalhado. O GG tentou mandar a bola para dentro da pequena área, ela se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta para o Igor Vinhas. Começou. E quem vai conosco nessa transmissão é o Manuel Zaidan.
Tá lá em Uberaba, ao lado do papai, o Cláudio Zaidan, que está nos prestigiando aqui com a transmissão. Mestre Cláudio Zaidan, o incomparável. E o Manuel, a aura luminosa do Manuel, hoje nos auxiliando aqui na transmissão de longe, né, de Uberaba, mas nos acompanhando. Grande abraço, um beijo enorme no seu coração, Manuel Zaidan. Que Deus abençoe a sua família, muito obrigado. Hora aberta pela esquerda, vem Orejuela. Ele domina, partiu lá pela linha de fundo, fez o cruzamento na área, subiu lá atrás para afastar, tirando o Léo Santos, agora volta reboteada, escapa pela esquerda, João Lucas domina, levantou na área, toca de cabeça. Igor Vinhas, cabeçada de Bruno Mezenga. Bruno Mezenga mergulhou no costado da zaga do time da Macaca. Após o cruzamento, cabeçada fatal, a bola explodiu no pé do poste, na trave, por pouco, por muito pouco, a Ferroviária não abriu o placar do jogo. Igor Vinhas estava nela, mas a bola caprichosamente beijou a trave, Antônio Lupi. Mas o detalhe fica por conta do cruzamento do João Lucas, cheio de efeito, com o lado de fora do pé, e lá vem Ferroviária. Lá vem a Ferroviária, partiu, bola batida, vai para fora, para a linha lateral. O desvio da zaga da Macaca, completando o Lupi. Cruzamento sensacional do João Lucas para dentro da pequena área. Livre de marcação, o Bruno Mezenga cabeceou para a sorte da Ponte. Ela beijou o poste esquerdo e se perdeu pela linha de fundo. Quase a Locomotiva abre o placar na Arena Fonte Luminosa. Vem para a bola para fazer a cobrança de arremesso lateral. O time da Ferroviária pela esquerda. Júlio Nascimento, jogo do Guarani no brinco, Júlio. 4 minutos do primeiro tempo, Batistão. O Guarani vai empatando com o Botafogo 0-0, jogo da quinta rodada. Como é que começa o jogo aí, hein, Júlio? Guarani começa melhor a partida, viu, Batistão? Com mais posse de bola, mas por enquanto nenhuma grande chance no jogo. Didi se manda, leva pela meia esquerda, caiu, reclamou da falta, o árbitro deu vantagem, o William Correia. Ele domina, soltando ela pela direita para Bernardo, tenta a passagem, domina, recolhe, recua, chama pela direita, trabalha o time da Ferroviária. 5 minutos passados, Didi dentro do círculo central, tocando para João Lucas, o lateral sai, vem por dentro pela meia, passe errado, recupera o Wesley lá atrás e sofre a falta, o árbitro paralisa e marca. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, Arena Fonte Luminosa em Araraquara, Ferroviária 0, Ponte Preta 0. Brinco de Ouro, primeiro tempo 5 minutos, Guarani 0, Botafogo também 0. Olha, a Karina e a Camila mandando um beijo pra vó Araci, que é Ponte Pretana, e para o vovô Zé Augusto, que é Bugrino. E mais um gol vira o Red Bull em intervalo, agora Red Bull Bragantino 4, Inter de Limeira 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Ô Tigrão, você falou que o Gilson Kleina ia esperar como é que jogaria a Ferroviária para espelhar o esquema tático da Macaca. Ferroviária no 4-4-2. E a Ponte Preta, como está jogando, já que ela está com 3 zagueiros em campo? Também no 4-4-2, faz um quadrado no meio-campo com o Léo Santos, Leonaldo, Wesley e Fecim. Mas só dá a Ferroviária, não deu encaixe para a Ponte, não. Não deu certo o esquema, vai tomar o gol já. Já tomou uma na trave aí, o time não fica com a bola, não consegue se organizar, não consegue se posicionar na marcação. A Ferroviária joga muito à vontade. A Ponte assustada, a não ser que daqui a pouco a coisa aconteça, mas nesses primeiros 8 minutos
Meu Deus. Um catado, um amontoado, o Fabrício já deixou o Mezenga sozinho para cabecear a bola na trave, o Fabrício olhando, o Wesley sem condição física, tá difícil a vida da Ponte. Gleger Zorzinha, sua opinião também, comecinho da partida e esse esquema tático aí do Gilson Klein até agora tomando um baile, hein, Gleger? Tá tomando um baile, né, Batista? Ferroviária toma as ações da partida e a gente percebe que ele vem naquele mesmo, aquilo que eu tinha dito, né? Vem com o Léo Santos como um volante, um primeiro volante, Fecinho aberto pelo lado direito. Ele mantém a mesma estrutura do time. Mas tá realmente tomando um baile até pelo aspecto físico e técnico. O time da Ferroviária realmente demonstra aí uma qualidade, um entrosamento e aparentemente aqui, muito, mas muito melhor fisicamente. É falta para a Ferroviária, campo de ataque, a bola vai ser erguida na área, GG, jogador canhoto, levantou na área, bola fechada, toca de cabeça, é gol! Gol! Da Ferroviária! Ferroviária, a morada do sol. Na marca de 8 minutos passados, etapa primeira, GG cobrou falta, bola batida de perto da canhota, a bola não tocou em ninguém, nem nos atacantes da Ferroviária e nem nos zagueiros da Macaca, a bola entrou, ela pingou na grama e matou o Igor Vinhas, que não conseguiu pegar, ela tocou na lateral da rede, marca o gol de abertura do placar. GG cobrando falta, bola parada, canhota espetacular para estufar a rede em Araraquara. GG camisa 10, Ferroviária 1, Ponte Preta 0 e o detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. GG gosta de marcar gol em cima da Ponte Preta. Ano passado, quando estava no Santo André, marcou no Moisés Lucarelli. Agora é uma oportunidade na bola parada. Uma falta lateral, ele mandou a bola direto. A bola passou por praticamente todos os jogadores da defesa da Ponte, principalmente pelo Fabrício. O Igor Vinhas confiou no companheiro, mas quando viu, a bola já estava no fundo da rede. A Ferroviária abre o placar na Arena da Fonte Luminosa. 1 para a Locomotiva, 0 para a Macaca. Gleger Zorzinho, você é especialista. No momento em que você falava, tinha falta. Depois desse ataque, a Ponte vem. Fecinho domina na entrada da área, preparou, calibrou, pé canhoto, bateu fraco. Saulo pegou com enorme facilidade. E o Igor Vinhas falhou nesse lance, o gol do time da Ferroviária em Gleger. O Batista, para mim, é uma falha sim. Demora para reagir, demora, o tempo de reação tem que ser mais rápido. A gente percebe que a hora que ele parte pro lance, a bola já estava lá dentro. Ah, mas tinha muita gente à frente, que isso? Não dá, um goleiro do nível do Igor Vinhas não pode tomar um gol como esse. Para mim, tem a falha, ele erra na execução do movimento. Você vê que ele tinha que ter usado ali o braço esquerdo, ele vai com o braço direito e a bola tá lá em cima. A hora que ela quica no chão, ela sobe e ele vem com o braço direito. Totalmente equivocado o movimento, a execução do movimento para mim é errada, falhou o Igor Vinhas. Rafael Mariano é o nosso ouvinte comentarista, ele participou da promoção, foi sorteado no programa Esporte em Debate no período da tarde das 17 até 19h30. Esporte em Debate local, ganhou um rádio portátil que pega FM. Faixa estendida. Vem Botafogo na ponta direita, cruzamento na grande área, o toque na casinha! Gol do Botafogo! Botafogo! Jogada pela ponta direita, pintou o cruzamento na grande área do Guarani, a bola voltou para Jean na ponta esquerda, ele bateu cruzado, abriu espaço, Maurício Kozlinski, a bola foi pro fundo da casinha, gol do Pantera, o Botafogo abre o placar aos 10 minutos do primeiro tempo no Brinco, Botafogo 1, Guarani 0, o detalhe do gol é seu, Marquinhos. E o detalhe fica por conta de uma falha clamorosa do sistema de marcação da equipe do Guarani. Jogada que começou aqui pelo lado direito da equipe do Botafogo e sobrou lado esquerdo na virada da bola. O Vitor não perdoou, estufou a rede do Kozlinski. 1-0 para o Botafogo, Batista.
Legal, tá aí, portanto, a narração do Júlio Nascimento em tempo real. É assim que será durante toda a transmissão. Os dois times de Campinas no mesmo horário. E aqui é falta para Macaca bater Antônio Lupi. O clima ficou quente entre o Luca e o Bernardo. O árbitro chamou os dois para a conversa. Tem falta Macaca pelo lado esquerdo de ataque. Kevin na bola. Kevin vem para a bola para fazer a cobrança. Ele falta pela meia esquerda. Levantou na área. Subiu lá atrás. Tira. Afasta Bruno Leonardo. A bola volta reboteada. Vai sobrando com Fecinho. Ele domina. Recua. Chama Kevin. Faz o levantamento lá pela direita. Vem lá atrás João Lucas de cabeça para afastar. E já organiza um contra-ataque pela esquerda. Entregou na frente. Tentou Rafael Luiz. Mas a ponte esperta já retoma. Vem com Wesley. Ele domina no campo de ataque. Puxa o jogo pela direita para Kevin domina para Wesley, volta pela meia direita, o time da ponte vai para cima, mas o jogo está paralisado. O que é que aconteceu, hein? Tem um jogador caído, é isso? Isso, tem um jogador da Ferroviária caído na disputa de bola com Wesley. E é isso que reclama o técnico da Ferroviária, o Elano, alegando que o jogador da ponte usou o cotovelo. O jogo está parado, 1-0, a Ferroviária vence em Araraquara. Rafael Mariano, comecinho da partida e a ponte já tomou um gol. Como é que você está vendo o seu time até aqui, hein, Mariano? Mal, Bastão, mal. 10 minutos de jogo, a ponte não pegou na bola. Parece que tá fazendo 3 linhas com os 2 atacantes no campo da ponte. Não dá, desse jeito não dá. E o Igor Vinhas muito mal. Desde o começo do campeonato não tá mostrando confiança. Você trocaria o goleiro da ponte, hein, Rafael? Olha, eu acho que é rodagem, viu, Batista? Eu acho que é rodagem. Não tem jeito, não tem um outro melhor, não. Tem que ser o Igor mesmo. Rafael Mariano é o nosso ouvinte comentarista. Ganhou rádio FM, rádio com faixa estendida para ouvir a Rádio Bandeirantes 85.7. Muito obrigado para você que está nos assistindo pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Forte abraço também para você que está nos aplicativos, o próprio da Rádio Bandeirantes e também o Band Rádios, onde tem todas as emissoras do Grupo Bandeirantes de Rádio. Corobena Tintas, a parceira do pintor. Aqui é onde você encontra a linha Labastini de preparação de paredes. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corabella. Carlos Henrique, o bate pesado e o Guarani, comecinho ruim aí, tomando gol em CH. Começou em cima do Botafogo, mas de maneira inteligente, o Botafogo armou um ferrolho e fez o gol no contra-ataque. Falha da defesa, o Guarani tem mais posse de bola, até tem volume, mas no contra-ataque o Botafogo muito competente. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade, com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Domina Leonaldi pela direita, a ponte se mete no campo de ataque, a ponte joga toda de branco, enfrentando o time que joga com uniforme escuro, a Ferroviária, a Locomotiva Grená. Portanto, uniforme claro contra um time de uniforme escuro fica muito fácil de ver. E a ponte continua jogando com a camisa toda branca, sem a faixa. Bola aberta pela ponta canhota, Guilherme Santos recolheu, parou, fez o break. O corte é em cima da marcação, ele gira, volta atrás, o Wesley domina, leva o jogo por dentro. Vem para Léo Santos, ele bate, ele perto da direita, levantou na área, Kevin cruzou na área, furou. Pedro Júnior foi dar uma pancada, ele perto da direita, de primeira. A bola bateu na grama, o pé dele passou por baixo, voou lá na arquibancada o pé do Pedro Júnior. Que furada aí, impressionante, hein, Lupi? E ainda deu um giro de 360 graus, piorando ainda mais a situação do Pedro Júnior, que tinha uma grande oportunidade depois de uma linda bola do Léo Santos pro Kevin pelo lado direito, que fez o cruzamento. Só que furou feio o camisa 11 da Macaca. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Paulista 2022 em Araraquara. Ponte Preta 0, Ferroviária está vencendo o Ferroviária 1. No brinco, 17 minutos do primeiro tempo, gol de Jean Vitor. O Botafogo vai vencendo o Guarani, placar de 1-0. Olha, Morumbi encerrado em São Paulo, 1 gol do Marquinhos aos 46 segundo tempo. São Paulo 1, Santo André 0. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7, região de Campinas. Para a região de Ribeirão Preto, AM 1270. Muito obrigado pela audiência em Ribeirão Preto. Aí os capital do café. Perdeu Léo Santos, vem Mezenga. Erra o passe também. Kevin por dentro. Domina, faz um passe muito longo. Excesso de força na perna direita. Luca levanta o braço, agradece mais. O passe foi horrível. Para fora, para a linha lateral. É arremesso no campo de defesa pela direita para a Ferroviária bater. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra Coral, proteção, sol e chuva. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Daqui a pouco, intervalo inteligente do futebol do Brasil. Comando de Edu Pinheiro. Chega lá atrás, tira, afasta Kevin pela direita, rola para Fecinho, ele vem por dentro e escapou da marcação, bico direito da grande área para Kevin, pé canhoto, cruzamento na área, a bola foi passando, sai lá atrás, Saulo não conseguiu evitar a saída. A bola no cruzamento do Kevin foi desviada, saiu pela linha de fundo, Saulo deu uma miguelagem ali, dizendo que não saiu. Ele pegou a bola, mas o árbitro pegou a saída da bola pela linha de fundo. É escanteio para Macaca bater. É assistente de Nossa, mas ele ficou muito bravo, cara. Nossa, como que ele xingou a Neuza. Quase cometeu feminicídio. Ficou louco com a bandeira. Escanteio. Vem pra bola o time da Macaca para fazer a cobrança. Partiu, Fecim, pé canhoto, levantou na área. Léo Santos de cabeça, bola desviada. Vai embora, tocando no zagueiro da Ferroviária, escanteio. Novo escanteio para Macaca bater. Na disputa de bola entre Léo Santos e William Correia, a bola pegou por último no jogador da Ferroviária, Fecim na bola. Escanteio, Fecim, levantou na área. Entrou, Luca, bateu, gol! Na marca de 20 minutos passados, primeiro tempo, Fecim foi pra bola, meteu o pé canhoto, suspendeu na entrada da pequena área, Luca de cabeça, tocou na bola, jogou no fundo do gol da Ferroviária, ela bateu lá dentro, me fez chuar. Cabeçada letal, cabeçada fatal para chacoalhar a rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Luca, o artilheiro. Luca, camisa 9. Empata o jogo em Araraquara. Luca estufou o barbante. Luca faz a torcida da Macaca vibrar. Vibra da pele até o osso. É amada Ponte Preta. Ponte Preta 1. Ferroviária também 1 e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Uma cobrança de escanteio alta cobrada pelo Fecim, camisa de número 20. A bola passou por toda a defesa da Ferroviária, passou pelo Fabrício, só que não passou pelo Luca,
que teve que se agachar para fazer o cabeceio para o gol. Ganhou do João Lucas, lateral esquerdo, e só saiu para comemorar. Saiu o L na Arena da Fonte Luminosa. Luca marca o 4º gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar da Arena Fonte Luminosa, Ferroviária 1, Ponte Preta também 1. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22, quase 23, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022. Vem o time da Ponte na linha de fundo, Pedro Júnior. Na área, vem pra bola, bateu, vai embora pra fora pela linha de fundo. Bateu mascado dentro da área, Pedro Júnior, pé canhoto, depois do cruzamento da linha de fundo. A bola saiu, foi embora, tiro de meta para a Ferroviária bater. Cruzamento do Luca pelo lado esquerdo, foi até o limite, na linha de fundo fez o cruzamento. Caiu na perna ruim do Pedro Júnior, na esquerda, na hora de finalizar. A bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta para o Saulo. E eu confirmo o placar do jogo em Araraquara. Ferroviária 1, Ponte Preta também 1, Edu Pinheiro. Olha, o Luca, mais um gol, né? Somando sua passagem de 2017, são 28 gols em 67 jogos. Oi, Júlio Nascimento. 23 minutos do primeiro tempo no Brinco. O Botafogo vai vencendo 1-0. Bandeirantes AM 1170 para Campinas. AM 1270 para Ribeirão Preto. Gleger, Zorzin, a Ponte busca um empate no momento importante antes da metade do primeiro tempo. 1-1, Gleger. A Ponte cometeu um erro, tomou o gol e a Ferroviária errou também, né? Errou no posicionamento ali. E o Luca, inteligentíssimo, entrou ali, se antecipou e botou a bola na rede. Tomara que a Ponte consiga equilibrar o jogo, Batista. É um jogo difícil. Mas tá aí, ó. Lá vem a Ferroviária, João Lucas levantou na área. Igor Vinhas foi lá em cima, pegou firme. Complete o seu raciocínio, Gleger. Eu tava dizendo que dá pra Ponte, sim. Você vê que é só equilibrar, é só organizar. Não pode tomar o gol que tomou, né? Uma bola parada, erro de posicionamento, seu goleiro falhando. Tomara que com esse gol do Luca, a Ponte possa entrar no jogo, porque até o momento a Ferroviária era melhor. A Ponte conseguiu o empate e agora tomara que equilibre, principalmente no aspecto emocional. Que a hora que tomou o gol, aparentemente a Ponte sentiu um pouco, mas conseguiu se recuperar. Placar de 1-1, a Ponte empatou e agora vai para cima da Ferroviária para tentar fazer o gol da virada. Léo Santos para Fabrício, ele faz o levantamento, toca lá na frente. A Ponte tem a posse de bola. Vem Léo Santos, ele domina entregando para Wesley, virou lá pela ponta canhota. Pedro Júnior domina, ajeita a bola para fazer o lançamento. É o Luca quem está na bola, Pedro Júnior agora vem por dentro. Escapou, rolou, toca atrás. Vai sair jogando ali pela esquerda no campo de ataque o time da Macaca. Rafael Mariano, nosso ouvinte comentarista. E aí, Mariano, vibrou muito aí com o gol do Luca de cabeça. Ô, Batistão, muito. Agora, ó, só muda aí, não é ele, é ele. É o L, é o L, é o L. Boa, gostei. É o L e não é ele. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Detalhe no ar. Logo depois do gol do Luca, o Saulo continuou reclamando bastante com o árbitro, porque na primeira jogada saiu o escanteio, onde ele alega que a bola não saiu.
Mas um detalhe, tem o VAR não checa esse tipo de lance. Por isso, o árbitro de vídeo não foi acionado. Ficou muito bravo o goleiro da Ferroviária. Domina o time da Macaca, Pedro Júnior vem no corredor central, recolhe para fazer o passe, virando para Luca lá pela esquerda. Artilheiro com 4 gols da Macaca no Campeonato Paulista, ele bate cruzado. A bola tocou no Bernardo, volta no Lucas. Ele domina, acionou Leonaldo, pé canhoto, tentou o cruzamento, a bola desviada, vai embora. Para fora, pela linha de fundo. Chegou João Lucas, a bola saiu, é escanteio para Macaca bater, Antônio Lupi. O terceiro escanteio da Ponte no jogo, o terceiro lá do lado esquerdo, onde saiu o gol da Macaca, é o Fecim que está na bola novamente. Escanteio para Ponte Preta. Escanteio para Ponte Preta, 27 minutos, partiu, Fecim levantou na área, subiu Léo Santos. Deu uma casquinha na testa, deu uma casquinha de testa na bola, ela saiu torta lá do outro lado para a linha lateral, em arremesso para a Ferroviária. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, placar de 1-1, a Ponte equilibrou o jogo, Tigrão. Equilibrou sim, a Ponte começou muito mal, totalmente espaçada, perdida, demorando para assimilar o novo formato, se não tático, mas pelo menos a formação nominal. O Wesley estava fora do jogo, o Léo Santos fora do jogo e de repente a Ferroviária já poderia ter feito, meteu uma na trave, depois fez o gol a 8 minutos, veja o volume da Ferroviária, e cometeu um erro estratégico o time de Araraquara. Fez o gol e recuou, baixou todas as linhas, ficou esperando a Ponte e aí deu tempo para a Ponte conversar, né? O ensaio foi dentro do campo, escuta, você ali, eu aqui, aí o Wesley entrou no jogo. O Léo Santos entrou no jogo, Leonaldo aparecendo como elemento surpresa, o Luca, lado esquerdo, bem aberto, Fecim na direita e centralizado o Pedro Júnior, e a Ferroviária administrando uma migalha de 1-0, jogando melhor. Trouxe a Ponte para cima, deu tempo da Ponte fazer as aproximações, o time se agrupou e para mim equilibrou, empatou com justiça. Placar de 1-1, Luca marcou o 4º gol dele com a camisa da Macaca no retorno, né? Não contabilizando os gols que ele fez na primeira passagem com a camisa da Macaca. Carlos Henrique, o bate pesado e o jogo em Campinas, estádio Brinco de Ouro, Guarani perdendo em CH. O Guarani está tendo muita dificuldade para penetrar no ferrolho do Botafogo, marca muito bem o time do Zago. O Guarani não perdeu a paciência, mas tem dificuldade. O Botafogo até agora teve 3 oportunidades, um gol. O Guarani só teve 2 lances de perigo, Batista. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria, é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Placar de 1-1, o jogo está empatado. Ferroviária saiu na frente, a Macaca empatou. Fabrício toca na bola. Lá dentro da grande área vem Thiago Lopes. Está reaparecendo aí com a camisa da Macaca. Tentou sair jogando pela direita, o time da Macaca perde a bola, mas vem, domina Pedro Júnior. Tentou passe para Leonaldo, lançamento lá na frente para ninguém. Chega Saulo lá atrás, goleiro sai dominando com os pés dentro da sua grande área. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022. Estádio Arena da Fonte Luminosa em Araraquara. Ferroviária 1, Ponte Preta também 1, Júlio Nascimento. 30 minutos no Brinco de Ouro, primeiro tempo. Jean Vitor marcou, Botafogo 1, Guarani 0. Até agora a artilharia do Paulistão. Ronaldo da Inter. Só um minutinho, Edu, vem Bruno Mezenga, dominou pé direito, disparou pro gol. Espalma Igor Vinhas. A bola voltou pela esquerda, pé canhoto, Didi bateu pro gol, Igor Vinhas. Pegou e desabou. O ataque quente, Bruno Mezenga acertou uma paulada de perna direita, Igor Vinhas defendeu. E depois dentro da grande área, Orihuela. O equatoriano meteu o pé canhoto, Igor Vinhas fez um milagre.
tocou na bola, ela explodiu no travessão e ele desabou. Milagre, 2 lances espetaculares do Igor Vinhas. Salva o time da Macaca, Antônio Lupi. 2 defesas incríveis do goleiro da Ponte Preta. Na primeira, no chute de fora da área do Mezenga, com muita liberdade, ele foi buscar no canto direito. A bola ficou viva e o Orejuela acabou aproveitando um cruzamento dentro da pequena área, mandou um chute forte. E o Igor Vinhas, com apenas uma das mãos, fez uma defesa no puro reflexo. Defesaça do Igor Vinhas, que ainda se levantou e fez a defesa, evitando qualquer outro perigo da Ferroviária. E no lance muito rápido, eu tive a impressão que ela tinha tocado no travessão, não tocou, né? O Igor Vinhas tocou na bola e aí ela não tocou na trave e acabou se contundindo. Vamos lá, Gleger Zorzin. Você que é o especialista conceito e definição, grau de dificuldade do Igor Vinhas nos 2 lances agudos, abrasivos da Ferroviária. Só lembrando, né, Batista, do meu critério esse ano de 2022, mas eu vou dar um contexto geral das 2 defesas, tá? Conceito 8.4, sensacional, salvou a Macaca o Igor Vinhas com 2 belíssimas defesas. E vem embora, Orejuela, dominou, soltou pela esquerda, vem Rafael, bateu, vai embora. Escapada pela intermediária adversária, desceu Orejuela, ele fez o passe pela esquerda e o Rafael Luiz meteu a perna canhota, calibrou. Bateu, mas bateu tirando muito, ela foi embora pela linha de fundo. E vem Botafogo pro ataque, lançamento no campo ofensivo, pintou o toque de cobertura na casinha. Golaço! Gol do Botafogo! Thiago Reis, o lançamento pelo alto, ele infiltrou no campo de ataque ainda fora da grande área, viu Kozlinski fora do gol, tocou por cobertura, a bola foi pra casinha do Bugra, gol do Pantera. Botafogo amplia a vantagem, faz 2-0 no Brinco de Ouro. O detalhe do gol do Thiago Reis, golaço, é seu, Marcos Luiz. Um dos gols mais bonitos da história do estádio Brinco de Ouro. O Thiago Reis percebeu que o Kozlinski estava adiantado e por cobertura meteu por cima do goleiro da equipe do Guarani, que nada pôde fazer. Um golaço do Botafogo aqui no Brinco, que amplia 2-0, Batista. Carlos Henrique, o bate pesado, o placar é justo para o Botafogo em CH. O Botafogo está sendo cirúrgico no contra-ataque, né? E para piorar, alguns jogadores, o Derlan e o Hernando, errando demais. Os 2 laterais do Guarani desatentos. E o atleta do Botafogo fez um golaço bem contado aí pelo Marcos Luiz. Apesar de ter 74% de posse de bola, o Botafogo é cirúrgico e merece o resultado. A linha de cortadores elétricos Zap Titan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site da Cortag. É cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @Cortag Brasil. Placar de 1-1, a Ponte vai empatando em Araraquara. Daqui a pouco, intervalo inteligente do Rádio do Brasil. Comandoria do Pinheiro. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. E vem GG, domina a Ferrinha, se manda no campo de ataque com a perna esquerda, colocou na área. Pra ninguém, tentou Bruno Mezenga, saiu Igor Vinhas lá atrás, dentro da grande área pra pegar, pega firme. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. Amanhã tem, hein? E tem matéria completa do jogo 1-1 até aqui, Ferroviária e Ponte Preta.
Matéria completa do jogo do Guarani até aqui. Placar de 2-0, tá perdendo para o Botafogo. Os donos da bola. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. E debate com o maior time de comentaristas do rádio e também da televisão regional. Participe das enquetes pelo WhatsApp. Os donos da bola na tela da Band. Bandeirantes. João Lucas recua para Didi, ele bate, ele perna direita, levantou para GG, pé direito, uma bomba! Espalma! Igor Vinhas voou, fez uma linda ponte com os dois braços, bateu com as palmas da mão na cara da bola, mandou para fora pela linha de fundo, uma grande defesa elástica, é escanteio para a Ferroviária bater. Mais uma vez com muita liberdade, o GG caprichou na batida de fora da área, mais um milagre do Vinhas, GG no escanteio. GG cobre escanteio, tira a defensiva da Macaca, a bola volta, William Correia trabalha pouco além da linha demarcatória da metade do campo para João Lucas, ele vem engraçando pela esquerda, tentando levar o Kevin, deu o bote, tomou, mas tocou errado e para fora, para a linha lateral. Gleger Zorzin, você que foi um dos grandes goleiros do futebol do Brasil. Guarani, Portuguesa, Cruzeiro, Corinthians, campeão paulista pela equipe do Corinthians. E aí, Gleger, conceito e definição, grau de dificuldade, a linda ponte do Igor Vinhas em Gleger. Mais uma grande defesa, né, Batista? Mais uma belíssima defesa, o Igor Vinhas, que para mim falhou ali no gol da Ferroviária. Já com duas defesas importantes, está aí segurando o... Lá vem a Ferroviária, pé direito, disparou, vai embora! Vai embora pela linha de fundo, pegou cheio, houve desvio na metade do caminho. A bola foi embora pela linha de fundo, bateu no corpo do Fabrício, escanteio para a Ferroviária bater. E do jeito que abre a defesa da ponte, a Ferroviária manda a bola pro gol. Dessa vez foi o Orejuela, equatoriano de fora da área. Mandou um chute forte, a bola explodiu no Fabrício. Escanteio para a Ferroviária, GG na bola. GG vem na marca de 38 minutos para a batida. Partiu, meteu o pé canhoto, levantou na área, Igor Vinhas. Tira lá atrás, Orejuela chegou, tirando, mas entrega de graça, vem Luca lá atrás, dominando, recua para Fabrício dentro da grande área, ele bate, ele perde a canhota, levanta no campo de ataque, o William Correia é o último homem da Ferroviária, ele vem pela metade da zaga, vai desfilando, marcação apenas à distância, ele rola para a lateral, para João Lucas pela esquerda, ultrapassa a linha da metade do campo, abrindo a ponta, soltando para Rafael Luiz, ele domina, vem beiradeando o campo, rola para João Lucas, para William Correia, trabalha jogando para dentro do círculo central, recebe Tomás, domina, gira, toca lá para a lateral direita, Bernardo, fica difícil para penetrar, fecha na marcação lá pela esquerda o time da Macaca, a bola volta por dentro do círculo central, domina para Didi pela esquerda, meteu na lateral para João Lucas, lançamento feito, Orejuela, recolheu, dominou, soltou para GG, lançou na área. Vem bem Thiago Lopes, afasta, tira, a bola caiu com o Bernardo lá pela ponta direita, vai de novo o time da Ferroviária, são dois a marcá-lo, chega Guilherme Santos, vem bem lá atrás na recuperação, tira, afasta, tocando o jogo pela esquerda e a falta para o time da Macaca bater lá atrás e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022 em Araraquara, Ferroviária 1, Ponte Preta também 1. 40 minutos no Brinco de Ouro, primeiro tempo, Botafogo vai vencendo o Guarani 2-0, gols de Jean e também Thiago Reis. À tarde em Água Santa 2, Ituano 2, Encerrado Morumbi, São Paulo 1, Santo André 0, segundo tempo em Bragança, Red Bull Bragantino 4, Inter de Limeira 1. Bandeirantes AM 1270 para Ribeirão Preto, a região de Campinas AM 1170 e FM 85.7 em faixa estendida. O que é faixa estendida?
O FM convencional começa em 88, vai até 108. A faixa estendida começa em 76 e vai até 88. São os antigos canais 5 e 6 que eram destinados à televisão. A televisão mudou para o digital e esses canais agora estão servindo os rádios AM. Domina o Orihuela, ele recolhe, a Ferroviária desce, vem pela meia canhota, ele prende, chega a marcação, recua, entrega para Tomás, virando para João Lucas, o lateral esquerdo, cruzou na área para Orihuela, voltou, pé direito, bateu firme, sai Igor Vinhas. Tomás de longa distância, pé direito, soltou a perna, Igor Vinhas, atento, ligado no centro do gol, pegou e não soltou, a bola colou no peito dele, Antônio Lopi. Bruno Mezenga, foi o GG e agora foi o Tomás, camisa número 5, que de fora da área arriscou o chute, tinha direção. Só que o Igor Vinhas, no centro do gol, fez a defesa. É, Tigrão, esse time da Ferroviária é um perigo, porque chuta muito, né? Finaliza muito e leva sempre perigo. Se não fossem aí 2 milagres do Igor Vinhas, a Ferroviária já estava vencendo o jogo em Tigrão. Já. Por isso que eu falei que o time do Elano cometeu um erro de estratégia quando fez o gol e recuou e chamou a Ponte. Quando ele sai para o jogo, sobe a marcação, ele dificulta em todo momento. Já tomou a bola no campo da Ponte em 6 oportunidades. A Ponte tem muita dificuldade para sair da marcação, pressão. E a Ferroviária manda no jogo, a Ponte não tem intensidade para acompanhar. Empatou pelo recuo da Ferroviária e pelos seus méritos também. Mas a Ferroviária voltou a mandar no jogo. Orihuela, entrada da área, pé direito, bateu pro gol, Igor Vinhas. Tira lá atrás, espalma no canto baixo direito, uma pancada de Orihuela. A bola volta sobrando com o William Correia, o jogo é elétrico em Araraquara, a Ferroviária não para. Domina Tomás, domina, bate, ele peta a direita na lateral, vem João Lucas, volta para Tomás, ele recebe na intermediária, volta a bola para Didi, bate, ele peta a direita, levanta na inversão, da esquerda para a direita, Bernardo, matou no peito, rolou para GG na entrada da área, voltou para Bernardo, ele arrefeceu. Recua, tocando pela meia direita. Placar de 1-1, o jogo está empatado em Araraquara. O time da Ponte recuado neste momento, marca a partir da intermediária. Tomás domina, vem pela meia canhota, o médio volante da Ferroviária, levanta na entrada da grande área. Thiago Lopes chega, afasta, tira, tenta armar o contra-ataque. O árbitro parou, marcou uma falta de Pedro Júnior no William Correia, falta cobrada, tem pressa, se manda pela ponta canhota, vem na beirada do campo, dominou João Lucas para Rafael Luiz, ele volta para Tomás pela meia esquerda, recua, toca dentro do círculo central para Bruno Leonardo, recebe o zagueiro, toca para o outro zagueiro Didi, que vai se aventurando, ingressa no campo de ataque, tocou para Orihuela, voltou para Didi, abriu pela esquerda para João Lucas, na frente para Rafael Luiz, voltou para Didi, recolheu, dominou, preparou o cruzamento, todo mundo marcado e a Ponte se fecha atrás. Didi se manda e vem pela meia canhota, agora fez o lançamento aberto na ponta canhota para João Lucas. Chega a marcação de Kevin, a bola escapa e vai para fora pela linha de fundo. Último toque do João Lucas, portanto é tiro de meta para Macaca bater. Mais 2, vamos a 47. Tem coisa que é legal, hein? Tem coisa que é super legal. Opa. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Mas muito obrigado. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rancho Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse ranchoautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora. O melhor preço, acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. E Corratag. Corratag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Rafael Mariano, ouvinte comentarista, está conosco na transmissão
vai comentar já porque o Orihuela desce pela esquerda, marcação em cima dele, o árbitro parou, marcou uma falta. Falta lá atrás no campo de defesa em cima do Wesley. E aí, Mariano, o que você está achando do jogo? Um jogo elétrico, 1-1, hein, Mariano? O jogo tá bom pra Ferroviária, né, Batistão? A Ponte recuou novamente, né? A Ponte fez o gol e recuou de novo e parabéns aí pro Igor, viu? Falhou no primeiro gol, mas as duas defesas foram sensacionais. Perfeito, é isso aí, realmente, defesaças, né? Lembrando que o nosso critério, pelo nosso critério 8, é só acima de 8 que é defesaça. Sim. Não é isso, Gleger? Exatamente. Então a defesa, o conjunto das duas defesas, né, 8.4, então podemos colocar aí no rol das defesaças. Eu respeito, mas não concordo. Eu também respeito demais, mas não concordo, mas entendo. Mas olha, é o especialista, né? Não, em 2022 ele avisou, né, que ele teria um critério mais apurado. Exatamente. Em 2022. Esse ano falta para Ponte, Kevin levantou na área, subiu, toca de cabeça, Fabrício pega Saulo. Cruzamento do Kevin, veio na cabeça de Fabrício, ele testou, mas o Saulo estava atento, ligado, pegou em definitivo, pegou e não soltou o Lupi. E estava valendo tudo isso, mesmo com todas as reclamações dos jogadores da Ferroviária, depois de uma cobrança de falta do Kevin dentro da pequena área, o Fabrício de cabeça mandou a bola pro gol. Saulo fez uma boa defesa, o VAR checou alguma coisa ali, só que ponto final no primeiro tempo. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo. Jogo quente em Araraquara. Placar de 1-1, mas poderia estar com um placar mais elástico, mas Luca de cabeça marcou o gol de empate da Macaca. 1 para Ponte Preta, 1 para Ferroviária. E vem aí o intervalo inteligente do Rádio do Brasil. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito bem, amigo Batista narrou aqui 1-1 em Araraquara. E esse equatoriano, né, Lupe? Arejuela. É isso a pronúncia? Arejuela. Orejuela é o equatoriano, camisa 11, que é reserva do time da Ferroviária. Ele só está jogando porque o Igor, atacante titular, teve uma contratura muscular e foi vetado pelo DM. Muito bem, Júlio Nascimento, tempo e placar do Brinco de Ouro. Termina neste momento o primeiro tempo no Brinco, o Guarani vai perdendo 2-0. O primeiro gol no Jean Victor e o segundo gol do Thiago Reis. Um golaço por cobertura do Maurício Kozlinski. Já o CH vai falar, mas primeiro tempo muito abaixo do Guarani, viu, Edu? Perfeitamente, aproveitando aí o embalo, Carlos Henrique, oi CH, 1-1, aliás 2-0, Botafogo no Brinco, CH. Oi, CH. O Botafogo, a gente sempre... Oi, tô te ouvindo, Edu. Sim, diga lá. Pois não, por gentileza. Pois não? É o seguinte, a gente sempre acaba dizendo sobre o Guarani que esperava mais, mas eu quero, antes de falar efetivamente que o time não está bem e não está mesmo, mas o Botafogo é muito competente e merece o resultado. Tá fazendo um ferrolho, uma marcação com esquema de 5-4-1, jogando no contra-ataque, um time muito disciplinado, jogando lá atrás, fechadinho, com inteligência. Esse Dudu é um inferno, número 11, o contra-ataque é muito mortal, o Guarani caiu na armadilha, sofreu o primeiro gol, não se abateu, mas quando tomou o segundo gol, o time emocionalmente também sentiu. O Daniel tem que fazer no mínimo 3 substituições. Ele vai ter que tirar um dos volantes e vai ter que mexer no lado do campo. Porque do jeito que está, o Guarani terminou, Edu, para você ter uma ideia, com 77% de posse de bola. Só que o Botafogo foi mais incisivo e mereceu o resultado no primeiro tempo, Edu. Muito bem, intervalo no Brinco, repito, Guarani 0, Botafogo 2, Araraquara, intervalo 1-1, hein? Ferroviária marcou com GG uma cobrança de falta lateral, ninguém pegou, pingou na área, pequena área, entrou. E o Luca empatou de cabeça após escanteio. O nosso ouvinte comentarista, Rafael Mariano. E aí, Rafael, poxa, jogando com 3 zagueiros, né? Pô, jogando no 3-5-2 hoje. E os caras chutando bastante, hein, Mariano? Ô, Edu, tá muito recuado, viu? O
time da Ponte tá muito recuado, fez o gol, saiu um pouquinho, né? Depois que tomou o primeiro gol, saiu um pouquinho, mas depois voltou a recuar, né? Tá difícil, viu, Edu? Vamos torcer pro Kleina mudar esse time aí pra gente ir pra cima, viu? Esse é Rafael Mariano de Valinhos, hoje nosso ouvinte comentarista, participando com muito prazer conosco aqui. Gregor Zorzin, lá em Araraquara, 1-1. Você disse aí no gol da Ferroviária, Igor Vinhas mais uma vez não foi feliz, depois duas grandes defesas de Igor Vinhas e o Luca, como sempre, empatando, hein, Zorzin? Se redimiu, né, Edu? Igor Vinhas fez 3 defesas importantíssimas. Aquela... Num lance só, 2 defesas interessantes, 2 defesas importantes. Tá garantindo aí o resultado de empate. É a vida do goleiro, né, Edu? Às vezes acontece a falha. Eu acho que realmente houve um erro de execução. Ele demora um pouco para ter o movimento, né? Para ter a explosão. E aí a bola já tinha passado. Aí ele, às vezes fica esperando a definição de um atacante ou até mesmo do zagueiro. A gente percebe ali que ele fica numa indefinição com o Fabrício, que não tem o toque, a bola quica no chão e aí ele perde o tempo e não consegue fazer a defesa. Mas depois realmente salvou a Ponte com 3 defesas importantes. A Ponte começou muito mal, né, do primeiro tempo, a Ferroviária encurralando, botando pressão, até o momento do gol, que na minha opinião a Ponte sentiu um pouco, mas conseguiu se equilibrar, conseguiu criar algumas oportunidades. É interessante esse posicionamento do Fecim, aberto ali pelo lado direito. Ele é um jogador que leva essa bola, né? Ele não tem a transição, mas ele, a hora que pega e parte, ele dá o desencaixe de marcação. Então eu tô gostando ali do Fecim pelo lado direito. A Ponte precisa ajustar um pouco mais o meio de campo, né? Sistema de transição, sistema de armação do time. Nós praticamente não ouvimos falar o nome do Leonaldo e do Wesley, jogadores que não estão participando. Esses jogadores são os que tem que armar o time, que tem que levar essa bola com qualidade. Pedro Júnior fica um pouco divorciado ali desse meio de campo, posicionamento ruim, e o Luca tenta essa movimentação, né? A Ponte achou um gol ali numa falha de posicionamento da Ferroviária e conseguiu equilibrar o jogo, na minha opinião. Mas não pode, né? Tá dando sopa pro azar. Precisa diminuir um pouco mais o espaço. Em alguns momentos a Ponte um pouco espaçada, dando espaço entre as linhas, e aí facilita essa transição, facilita essa chegada da Ferroviária, que é um bom time. Esse Orejuela é bom jogador, ele parte, ele vai para cima. O Bruno Mezenga tem presença de área. O GG é um jogador que merece atenção, que finaliza bem, que chega, que articula. Então a Ponte tem que estar atento. E para que isso? Junta um pouco mais, agrupa um pouco mais as linhas, fica um pouco mais próximo, diminui o campo um pouco para você dificultar aí as ações da Ferroviária. Não dá para você deixar a todo momento, é aquilo que a gente sempre diz. Você ficar dando a bola muito pro adversário, você vai se desgastar. A Ponte ainda não está num equilíbrio físico legal, né? Mas hoje compete, eu gostei. Depois que tomou o gol, ajustou, organizou, criou algumas oportunidades, teve chance aí na bola parada. Eu acho que aí é o caminho, tanto para defensivamente como ofensivamente, que é a bola parada, né? Se tiver um ajuste de marcação, um posicionamento legal, tentar nas bolas paradas, que nós percebemos aí que mesmo com o gol tomado, a Ferroviária está tendo problemas ali, está tendo dificuldade. Então tem que se aproveitar disso. Mas fez um primeiro tempo regular, na minha opinião, viu, Edu? Olha, terminou agora, hein? Lá em Bragança, de virada, Red Bull Bragantino 4, Inter de Limeira 1. O gol da Inter foi do Ronaldo. E o Ronaldo da Inter e o Luca da Ponte são os artilheiros do Paulistão com 4 gols cada, tá? Morumbi encerrado, gol nos acréscimos de Marquinhos. A primeira vitória do São Paulo 2022, hein? São Paulo 1, Santo André 0. À tarde, Água Santa 2, Ituano 2. E aqui intervalo, Guarani 0, Botafogo de Ribeirão 2. Ferroviária 1, Ponte também 1. E já o Tigrão vai falar. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella.
Aproveite a linha Coral Decor efeitos especiais. O Velvet tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Bandeirantes tem rede balançando. É bola na rede. Escanteio, Fecim levantou na área. Entrou, Luca bateu, é gol! Na marca de 20 minutos passados, primeiro tempo, Fecim foi pra bola, meteu o pé canhoto, suspendeu na entrada da pequena área. Luca de cabeça, tocou na bola, jogou no fundo do gol da Ferroviária. Ela bateu lá dentro e fez chuva. Cabeçada letal, cabeçada fatal para chacoalhar a rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Luca, o artilheiro. Luca, camisa 9. Empata o jogo em Araraquara. Luca estufou o barbante. Luca faz a torcida da Macaca vibrar. Vibra da pele até o osso. É amada Ponte Preta. Ponte Preta 1. Ferroviária também 1, e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Uma cobrança de escanteio alta cobrada pelo Fecim, camisa de número 20. A bola passou por toda a defesa da Ferroviária, passou pelo Fabrício, só que não passou pelo Luca, que teve que se agachar para fazer o cabeceio para o gol. Ganhou do João Lucas, lateral esquerdo, e só saiu para comemorar. Saiu o L na Arena da Fonte Luminosa. Luca marca o 4º gol dele na temporada. O primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar da Arena Fonte Luminosa. Ferroviária 1, Ponte Preta também 1. Valdemir Gomes. Diga lá, Tigrão. 1-1 em Araraquara. Coisa tá brava pra Ponte, hein? Tá complicado. A Ponte jogou futebol entre os 8 e os 20 do primeiro tempo. Explico por quê. A Ferroviária fez 1-0, falta bem batida pelo GG. Não entendo que tenha falhado, respeito a opinião dos demais companheiros, inclusive do Rafael, nosso grande ouvinte comentarista de hoje, o Gleger, que é um especialista. Mas o Fabrício se joga na bola, muito próximo do Igor Vinha. Se joga na bola e fura. Aí é aquela bola que bate antes e sobe. Tem o negócio do movimento, que o Gleger tecnicamente descreveu muito bem. Mas foi uma bola muito difícil. Eu não consigo chamar nem de frango e nem de galetim. E nem dizer que foi falha. Foi uma bola de alto grau de dificuldade. E aí tomou o gol. Aos 8, mas a Ferroviária já mandava no jogo, já sufocava, já amassava
A Ponte dentro do seu campo. A Ponte não tinha saída de bola. A Ponte praticamente não tinha passado do meio campo. Aí, erroneamente, a Ferroviária fez o gol e recuou, e a Ponte subiu as linhas muito mais pelo posicionamento da própria Ferroviária. E aí, claro, conseguiu, pela qualidade do seu atacante, o Luca, um dos artilheiros do campeonato, conseguiu, pela precisão da bola parada do Fecim, batendo do lado esquerdo e com a perna esquerda, por isso que a bola vem abrindo, vem saindo do goleiro, e aí o Fabrício inteligentemente puxa a marcação, vai para a bola, vão 2 jogadores com ele, ninguém acerta e o Luca vem por trás e acaba tocando para o fundo da rede. Quando a Ponte empatou, a Ferroviária, que havia recuado, que havia puxado o time para trás, começou a meter intensidade de novo e subiu a marcação. E aí sobressaem os erros de saída de bola da Ponte. Alguém precisa urgentemente dizer para o Fabrício que ele é canhoto, mas não é o André Cruz. Não consegue sair tocando de 3 dedos. Quando está todo mundo marcado e o time adversário está melhor preparado fisicamente, está chegando primeiro e está pressionando, dá chutão, não é feio, não é pecado, não precisa ter pudor. Tenta sair jogando, perdeu uma, perdeu 2. Alguém precisa dizer para o Guilherme Silva, ou Guilherme Santos, perdão, que ele é canhoto, mas não é o Roberto Carlos, né? Também perdeu 2 bolas. O Léo Santos, que está improvisado como volante, ele é um zagueiro. Aliás, a Ponte contratou tantos volantes e agora bota um zagueiro de volante. Vejam os senhores como são as coisas. Vejam como são as coisas. Ponte tem 8 volantes. 8. E eu não estou exagerando. E hoje joga um zagueiro como volante. De repente alguém consegue explicar. Eu não consigo. E essa é a história do jogo. Quando a Ferroviária tratou de jogar, ela está melhor preparada fisicamente. Ela começou a treinar menos. Ela não contratou tantos jogadores que não jogavam há um longo período. E aí demoram para entrar em forma, demoram para adquirir ritmo. Então, quando a Ferroviária mete velocidade e marca a saída de bola, ela sufoca e a Ponte fica sem alternativa. E aí apareceu o Igor Vinhas com 3 portentosas, 3 importantíssimas intervenções que evitaram que a Ponte já tivesse praticamente com a derrota decretada nesse primeiro tempo. O que a gente projeta agora para a segunda etapa? Ou a Ponte consegue encurtar todos esses espaços da Ferroviária e sai um pouco mais para jogar e tenta fisicamente nivelar-se a Ferroviária, apesar que é difícil, isso é uma questão orgânica, né? Os caras não são robôs e a Ferroviária está muito melhor preparada fisicamente, ou fatalmente a Ponte vai perder. É difícil a situação, porque quando a Ferroviária vai para cima, a Ponte não tem força para segurar e leva como um prêmio, pelo volume das 2 equipes no primeiro tempo, o empate parcial até agora de 1-1, e vem o segundo tempo e vai ser pau puro para a Ponte. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo em Araraquara. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca! Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Vai Macaca! O segundo tempo, o time da Ponte vai empatando em Araraquara, saiu perdendo 1-0 e buscou o empate com Luca, que marcou o 4º gol, é um dos artilheiros do Campeonato Paulista 2022.
Antônio Lupe, alguma alteração para a etapa final? Não, a Ponte e a Ferroviária são as mesmas equipes da primeira etapa. Júlio Nascimento, e o jogo no brinco, o Guarani está perdendo para o Botafogo, Júlio. Exatamente, Batista, 1 minuto do segundo tempo e Marcos Luiz, tivemos alterações na equipe do Guarani, Marquinhos. Sim, Júlio, saiu Matheus Lutic para a entrada do Rodrigo Andrade com a 32, saiu também o Iago para a entrada do Maxwell com a 71, Batista. Beleza, tá aí, portanto, Marcos Luiz com detalhe, com alterações no estádio Brinco de Ouro. Carlos Henrique, o bate pesado. É justificável a intervenção do Daniel Paulista mudando o time do Bugre? É uma tentativa, Batista, mas eu estou esperando aqui um pouco mais para entender essa saída do Ludic e entrada de mais um volante. Daqui a pouco eu explico. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. E vem Fecinho, domina o time da Ponte, lançamento no corredor central, na entrada da área para Luca, metendo o jogo lá pela direita, se manda Pedro Júnior, balançou o corpo, perdeu a bola. É melhor não tentar fazer aquilo que não sabe fazer. Armou contra-golpe, time da Ferroviária tenta a descida, mas a Ponte vem com o Kevin, retoma, tira, tocou para Fecinho, voltando para Wesley, dentro do círculo central, ele recua na zaga, vem lá atrás do campo defensivo, domina, tocando, tentando a passagem o time da Macaca com Léo Santos. Agora ele está ali na posição de zagueiro, numa formação de 3 zagueiros, com o Thiago Lopes e também com o Fabrício Dornelas. Domina pela esquerda, Léo Santos trabalha, recolhe, domina, recua, chama Fabrício, bate, ele aperta a canhota, levanta a bola aberta, muito aberta pela esquerda, não conseguiu dominar Guilherme Santos, ela saiu em arremesso lateral. Gleger Zorzin, técnico da Ponte, Gilson Kleina não mexeu. E você mexeria no segundo tempo? E qual alteração que você faria? Batista, eu não mexeria não. Manteria aí o mesmo time e o mesmo esquema. E para você, Tigrão, faria alguma alteração na Ponte Preta em Araraquara? Não, pelo menos no intervalo não, até porque as opções de banco são muito pobres. E para você, Rafael Mariano, nosso ouvinte comentarista que participa ao vivo da jornada de hoje, faria alguma alteração no seu time, hein, Mariano? Ô Batistão, eu viria com o Ribamar, hein? Viria com o Ribamar pro segundo tempo aí no lugar do Pedro Júnior. Não ouvi o nome do Pedro Júnior no primeiro tempo e tentaria o Ribamar aí para ver se muda alguma coisa, né? Pelo menos tenta segurar a bola lá na frente, né? Perfeito, Batista. Portanto, o Rafael Mariano está dizendo que quer o Ribamar no time, tiraria o Fecim e colocaria o Ribamar. Ribamar. Tem aí anotado qual foi o último jogo dele, hein, Antônio Lupi? Foi no mês de novembro do ano passado. Eu não me lembro agora o jogo, mas faz aí aproximadamente 2 meses que ele não entra em campo. Informação até que o Tigrão trouxe hoje no Esporte em Debate. Ele tem condições de jogo de aproximadamente 30 minutos. E Carlos Henrique quer a palavra. Carlos Henrique, o bate pesado, pois não, diz aí, CH. Ele monta um 3-5-2. Ele transforma o Júlio César em ala direita, centraliza o Hernando e faz um 3-5-2 com os 2 zagueiros mais o Bruno Silva e tenta desta maneira sufocar o Botafogo. O Guarani está em cima. E aqui a Ponte também agora está no 3-5-2. Mudou a sua plataforma tática para a etapa final. Corbela Tintas, a parceiro do pintor. Aqui você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. E o Manuel Zaidan, lá em Uberaba, tá conosco, tá curtindo o som da Bandeirantes Campinas. Ele que participa todo dia na Bandeirantes São Paulo em rede nacional, junto com o Cláudio Zaidan. Aliás, o Antônio Lupe é um ouvinte, né, do Zaidan e gosta muito, tava me falando aqui, né, Lupe? Sim, gosto muito do Zaidan, os comentários na programação da Rádio Bandeirantes. Inclusive o Zaidan e o Manuel sempre pede o palpite da rapaziada lá quando tem algum jogo. E acredito que o Manuel está aí esperançoso com o título mundial do Palmeiras. Ô Batista. Oi. Bom, deixa eu mandar um grande abraço para o Zaidan também, o Cláudio Zaidan, para o Manuel também. Nossa, o Zaidan é uma baita de uma referência e eu sou fã desse comentarista aí, que é um cara sensacional,
uma pessoa maravilhosa. Um abraço, viu, Claudião? E vem Luca, domina no campo de defesa, soltando dentro do círculo central. Vem para Pedro Júnior, soltou a bola lá pela direita. Vem para Kevin, passa por dentro. Pedro Júnior não conseguiu fazer a tabela. Se tem um jogador que não está na rotação do time da Ponte, especialmente no ataque, é justamente o Pedro Júnior. Vinha num contra-ataque, matou o contra-ataque. O Leonaldi vai tomar cartão amarelo. Antônio Lupi. Ele acabou segurando ali o GG por trás, né? Acabou impedindo a direção do camisa número 10 da Ferroviária em direção ao campo de ataque. É o primeiro amarelo do jogo. Camisa 5, Leonaldi da Macaca. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios, com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6:30, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022 em Araraquara. Ferroviária 1, Ponte Preta também 1. 7 minutos do segundo tempo. O Botafogo vai vencendo a equipe do Guarani, placar de 2-0. Encerrado em São Paulo 1, a Santo André 0 e Red Bull Bragantino de virada 4, Inter de Limeira 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E vem o time da Ferroviária tentando a saída de bola com Rafael Luiz. Ele escapa bem da marcação, entrega o jogo lá do lado esquerdo para João Lucas. Para Orejuela, ele recolhe no bico esquerdo da grande área, volta pro lateral, João Lucas enfia por dentro, vem outra vez para Rafael Luiz, para GG, tem uma canhota perigosa, armou o pé canhoto, levantou na área para Mezenga, chega para tirar lá atrás Thiago Lopes, a bola volta reboteada com o Didi, ele domina quase em cima da risca da metade do campo e vem fazendo a transição na frente com Bruno Leonardo, rola a bola de volta para Didi, mas agora ele já está lá no campo de ataque, abrindo pela esquerda para o equatoriano Orejuela, ele recolhe entregando para Rafael Luiz, abriu pela meia esquerda para o William Correia na lateral, vem embora, se manda João Lucas, volta para o William Correia, preparou a ponte fechadinha, e neste momento o time inteiro da Ferroviária no campo de ataque, vem Tomás, mandou na lateral pela direita, Bernardo cruzou na área, ela passou toda a extensão e foi para fora pela linha de fundo. Em tiro de meta para Macaca bater. Bernardo recebeu o lançamento do campo de defesa, levantou a cabeça, só que na hora do cruzamento pegou muito forte na bola. Saiu sinalizando ali negativamente, é claro, até porque fez uma péssima jogada o camisa número 2 da Ferroviária. Corbela Tintas, a parceiro do Pintura. Aqui você encontra a linha Coral Decora. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Leonaldi domina no campo de ataque para o time da Macaca, solta o jogo pela meia canhota para Wesley. Ele recolhe, domina, recua, o time da Ponte tenta a saída pela esquerda com Guilherme Santos. 9, quase 10, etapa final, Léo Santos lançou da esquerda para a direita. Tentou um lançamento aberto pela direita, mas chegou bem lá atrás João Lucas para afastar, tirando para Orejuela. Ele recolhe, domina, recua, chama Bruno Leonardo na metade da quarta zaga, solta o jogo, vem pela esquerda. Time da Ferroviária, domina, vem para a bola o William Correia, veteraníssimo. Empurra lá pela direita, vem para Bernardo na lateral. Ele toca, tenta a tabela com Tomás, a bola volta com o Bernardo, ele recua no campo de defesa. Bruno Leonardo recebe na perna direita para fazer o passe na esquerda para Didi, Didi toca na frente para William Correia, time da Ponte apenas cerca, na frente apenas um, Pedro Júnior escapa, vem para o jogo o time da Ferroviária com Tomás, faz o lançamento na área para GG, sai Igor Vinhas, no tempo certo, pega firme, pega e não solta, e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Paulista 2022. Conferindo o placar em Araraquara, Ferroviária 1, Ponte Preta também 1. 11 minutos do segundo tempo no Brinco de Ouro. Botafogo vai vencendo. Botafogo 2, Guarani 0, Edu. Olha, Mundial de Clubes hoje, Chelsea 1, Al Hilal 0. A grande final é sábado, 13h30, Chelsea Palmeiras. Bandeirantes. Se manda pela ponta canhota, o time da Ferroviária vem pro jogo. João Lucas escapa da marcação, colocou na área, Orejuela, bateu cruzado, a bola desviada, vai para a linha lateral. Um drible espetacular lá pela esquerda, fez o cruzamento, tive a impressão de um desvio. O equatoriano bateu cruzado, buscando algum jogador da Ferroviária e ninguém apareceu. E também não houve nenhum toque de jogadores defensivos da Macaca. Apenas o arremesso lateral para a Macaca. Guilherme Santos vem para fazer a reposição. Já solta o jogo na frente para Luca, ele divide pelo alto, retoma o time da Ferroviária, vem com GG pela direita, são 2 a marcar, ele é liso, e escapa, vai para a linha de fundo, chega Guilherme Santos, a bola tocou no pau da bandeira, fica ali, atenta, ligada, assistente, e agora uma falta, Léo Santos está no solo, a Neuza marcou, conversa pelo aparelho eletrônico com o árbitro da partida. Foi uma entrada realmente fortíssima. Vamos ver se vai sair cartão. Não sei não, hein? O Mezenga veio por cima do Léo Santos e acredito que o VAR vai entrar em ação, pintou cartão amarelo. Por enquanto o cartão amarelo para o Mezenga, mas ele foi violento na jogada. É pouco, hein? É pouco. Chegou muito forte. Chegou visando apenas o jogador da Ponte. Pode ter sido uma contusão grave. Foi desleal. Foi desleal o Mezenga. A bola já não estava mais com o menino da Ponte. Ele já tinha tocado na bola. É lance pro VAR. Vamos ver se eles entram em ação. Mas acho que não. Deve ficar aí no amarelo. Revoltante. Uma situação que a gente não gosta de ver dentro do futebol. E a Ponte voltou um pouco mais acesa, um pouco mais ligada. Não toma o mesmo sufoco do primeiro tempo, mas ainda a Ferroviária é melhor. A bola está parada enquanto está sendo atendido dentro do campo pelo departamento médico da Ponte, o Léo Santos, né? Está sendo atendido, está parada a bola. Deixa eu só ouvir aqui o Rafael Mariano, que é o nosso ouvinte comentarista. Você acha que o Mezenga merecia cartão vermelho nesse lance aí, excesso de força? Acho até que houve maldade, hein, Mariano? O que você acha? Para vermelho, né, Batistão? Para vermelho, chegou firme ali, a jogadinha no canto ali, não precisava disso, né? O VAR tem que estar ligado aí. O VAR existe exatamente para esse tipo de lance, mas não se manifestou. Ficou só no cartão amarelo. E para você, Gleger, merecia a expulsão o Bruno Mezenga? Batista, eu acho que ele chegou forte, mas assim, eu não vi tanta maldade. Eu acho que o amarelo ficou de bom tamanho. E Araraquara, lembra uma vez, nós estivemos em Araraquara para fazer um jogo e fomos visitar uma pizzaria. E o dono da pizzaria, que... Seu Matusa, né? Matusalém, né? Ele foi garçom da Santa Ceia. Depois abriu um restaurante lá em Araraquara, inventou de trocar ideias sobre culinárias italianas com o CH. Alugou o CH. Ficaram cerca de 2h30 conversando a respeito de brusquetas. Exatamente. E era uma espécie de ping-pong, porque um falava daqui e o outro rebatia de lá. Era uma conversa de chefes. Bola para fora, para a linha lateral, é cobrança de arremesso. Vem para a bola, vem tomando posição o time da Ferroviária. Já cobra arremesso pela esquerda, a Ferroviária empata o jogo, placar de 1-1. Chega levantamento, João Lucas na área, subiu lá atrás, Thiago Lopes tira, afasta. Vem pra bola, Leonardo lá atrás, tenta se safar, tenta a saída, fez sim, vai pro solo, falta nele, o árbitro parou, marcou, é falta no campo de defesa. A linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria.
Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site Cortag. Gemudo no final, cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Domina Luca, vem pra dentro do círculo central, ele adianta a bola, perde, recupera o time da Ferroviária, a bola vai pra linha lateral, Fecim corta, é arremesso pra Ferroviária bater, e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15, quase 16, sai jogando errado o time da Ferroviária, vem o Wesley, tentou bater pro gol, fecha lá atrás da entrada da área, defesa da Ferroviária, a bola voltou, Kevin dominou, pé direito, levantou, cruzou na área, passe muito forte, levantamento, cruzamento com excesso de força, ele não sabe calibrar. Erra, manda pra fora o Kevin, tiro de meta, eu sigo com o giro do placar. Campeonato Paulista 22 em Araraquara, Ferroviária 1, Ponte Preta 1. Agora com Persson e Ronald em campo, o Guarani vai sendo derrotado para o Botafogo. Botafogo 2, Guarani 0. Olha, Paulistão amanhã às 19, Santos e São Bernardo, às 21h30, Corinthians e Mirassol. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, que também recebe o sinal de FM 85.7, faixa estendida. Ribeirão Preto, o sinal é AM 1270. Um abraço para todos que estão ouvindo em Ribeirão Preto e para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Seja um seguidor para nos acompanhar pelo YouTube. E é importante também para você que quer se candidatar a ouvinte comentarista, você deve seguir o YouTube, que é uma das exigências, né? Seguir o YouTube, fazer inclusive lá a sua inscrição, se inscreva no canal, seja um seguidor. Amanhã, no Bandeirantes, amanhã à tarde, na Rádio Bandeirantes, no Esporte em Debate, nós vamos sortear os ouvintes comentaristas para os jogos do final de semana, tanto da Ponte Preta quanto também do Guarani. Pois não, a informação. Alteração no brinco, Batista. Aliás, alterações. Saindo o Índio com a número 23, entra Eduardo Persson, número 8. E saiu também Júlio César, número 7, para a entrada do Ronald com a 99. Bruno Mezenga recebeu na entrada da área, virou, bateu de perna, canhota, Igor Vinhas. Chute fraco, mas sempre é um perigo porque é artilheiro, é atacante, é centroavante. Igor Vinhas pegou e não soltou. Chega o time da Macaca lá atrás, chega tirando, levanta a bola no campo de ataque, bola muito aberta lá pela ponta direita, vai para fora, para a linha lateral, o árbitro paralisa, marca a saída de bola, é da Ferroviária com João Lucas que vem para fazer a reposição. Detalhe no ar. Sobre o João Lucas, passou pela Ponte Preta, um período muito curto, 2017, ele e outros atletas que passaram pela Macaca nesse período, acionaram o clube na justiça quando a Ponte ainda estava na Série A do Brasileiro. Wesley domina dentro do círculo central e solta, joga a bola na lateral pela esquerda. Vem Guilherme Santos atrás para Wesley, ainda mais atrás. Vem saindo, jogando Léo Santos na saída de 3, aliás é uma saída de 4, porque o Wesley volta também. Thiago Lopes pela direita entregando para Kevin. Ele levanta, ele perto da direita no campo de ataque para Pedro Júnior. Ele se atrapalhou, enrola na marcação, a bola volta com o Fecim. Inverte com o Luca, matou no peito, dominou, rolou para a chegada de Guilherme Santos, poderia ter batido para o gol, preferiu o passe e aí deu contra-ataque, vem no contra-ataque Bernardo pela direita, a bola escapa, vai para fora, o árbitro está marcando uma falta marcada para a Ferroviária, mas tem um atleta da Macaca que está caído lá atrás, Guilherme Santos. O árbitro vai para lá para ver o que é que está acontecendo com o atleta profissional da Macaca. A integridade física é sempre mais importante, né? Sempre que tem um jogador caído, o árbitro paralisa o jogo para o atendimento ao atleta.
A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Vai mexer. Vai mexer, vai mexer. Os dois times vão mexer. A Ferroviária, tá saindo o número 6, o João Lucas, e entrando o 16. O 16 é o Vidal. E tá saindo o número 9, o Bruno Mezenga, e entrando o 22. 22 é o Charles, que passou aqui recentemente pelo futebol da região, pela Inter de Limeira. 9, Bruno Mezenga tá fora, 22, Charles tá no jogo. E João Lucas, meia dúzia, tá fora. Entra o 16, Vidal, na Ferroviária. Na Ponte também tem um combo. Jean Carlos vai no Guilherme Santos, que não tem condições. Jean Carlos com a 13 vai para o jogo na vaga do Guilherme Santos. E daqui a pouco também vai entrar o Ribamar na vaga do Pedro Júnior. Ribamar com a 29 faz a sua estreia na Macaca, o Ribamar. E tem o João Pedro com a 18, que também vai entrar no jogo. João Pedro vai entrar na partida na vaga do Fecim. Fecim com a 20 está fora. O camisa de número 18, João Pedro, está no jogo. Então, com calma e com tranquilidade. Guilherme Santos com a 6 foi embora. Entrou o 13, Jean Carlos. 20, Fecim foi embora. Entrou o João Pedro com a 18. E o Pedro Júnior com a 11 foi embora. Entrou o Ribamar, 29. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Alterações da Macaca. Concorda com elas, hein, Tigrão? Bom, Guilherme Santos, não há o que dizer, ele se contundiu. Parece que é um problema muscular. Fiquei ali em dúvida entre muscular e joelho, onde estava trabalhando o doutor André Paraíso Forte, que está de volta à Ponte aí, estou vendo pelo vídeo. Muitos anos de serviço prestado à Ponte lá atrás, na década de 90. Quanto ao Pedro Júnior, estava muito mal no jogo. Vamos ver como é que está fisicamente o Ribamar. A silhueta está grande, mas ele também é muito forte, tem muita massa. Vamos ver se consegue ter alguma mobilidade. Ele era para 30 minutos, 25 a 30. Tá aí. Tem para trabalhar aí cerca de 23, 24 minutos mais acréscimos. Agora o Fecinho não tiraria, a não ser que tenha pedido para sair. Era o jogador da Ponte que mais corria, estava ajudando na marcação, guerreando em todos os lances. Pode ter se desgastado também por isso. Mas das três, a única que eu não faria, não a entrada do João Pedro, nada contra, mas a saída do Fecim nesse momento, acho que tira um pouquinho a intensidade da Ponte. Daqui a pouco o Gleger vai falar também, porque aqui um escanteio. O árbitro está marcando um escanteio para Macaca bater Antônio Lupi. É o quarto escanteio da Ponte Preta no jogo. É lá pelo lado direito do ataque da Macaca. Aparentemente é o João Pedro que vem para a bola. 23 minutos passados, etapa final. Partiu João Pedro, pé canhoto, levantou na área. Subiu lá atrás, Charles afasta a bola, volta no João Pedro, ele domina pela ponta direita, tenta a escapada em cima da marcação, no drible que foi desarmado. A bola foi para a linha lateral, é arremesso pela direita. Vem para a bola para fazer a cobrança lá pela direita, Kevin. Placar de 1-1, a Ponte saiu perdendo, ele buscou empate ainda no primeiro tempo. Cobrando arremesso lateral, lançamento na área para Ribamar, para Leonaldi. Ele trava em cima da marcação, a bola volta dentro do círculo central. Vai ser recuada lá atrás, vai sair jogando lá atrás Igor Vinhas, Gleger Zorzinho, alterações na Macaca. Batista, eu não teria tirado o Fecim, não. Eu concordo com o Tigrão, tô com ele nessa. Jogador que estava muito bem na partida. Claro, também tem um aspecto físico, né? Mas eu gosto das outras substituições, eu acho que a Ponte tecnicamente melhora. Agora a gente precisa saber se eles vão aguentar, né? Vai lá. Arremesso lateral, é pela direita, campo de ataque, cobra Kevin, a bola volta pela meia direita para Wesley, ele trabalha, ele perto da direita, soltando para João Pedro, passe atrás, o árbitro para, marca a falta no Thiago Lopes.
Tá caído, o árbitro para marcar a falta, é no campo de ataque, a falta para Macaca bater. Um leve toque na parte de trás ali do tornozelo do Tiagão, o árbitro em cima do lance marcou a falta a favor da Ponte Preta, Kevin já cobrou. Kevin cobrou, Wesley desce pela direita, quase 25, 1-1, a Ponte vai para cima. Grande expectativa, se manda, vem a Macaca, levantamento na área, Ribamar brigou pelo alto, a bola tocou, voltou, olha o contra-ataque da Ferroviária, Tomás, e vai pintar cartão. Cartão amarelo, olha, correu um frio pela espinha, porque a impressão é de que ele ia dar o cartão amarelo para o Leonaldi. Mas foi pro João Pedro. Mas ele deu para o João Pedro. Portanto, realmente só correu frio pela espinha, porque o Leonaldi já tem cartão, né, Lupe? Exatamente, recebeu o cartão amarelo, mas aí quem fez sacanagem contigo, Batista, foi o cinegrafista, que fechou no Leonaldi quando o árbitro estava dando o cartão amarelo pro João Pedro, camisa 18, que teve que fazer a falta, parou um contra-ataque da Ferroviária. São semelhantes, né? Tem silhuetas semelhantes e o cinegrafista acabou errando, né? Fechou no jogador que já tinha cartão amarelo. Então, se fosse para ele, seria o vermelho. Ainda bem que foi para o João Pedro. Domina a bola, GG. Vem o time da Ferroviária. Levanta da direita para a esquerda. João Lucas cruzou na área. Mergulha Fabrício para tirar. A bola bateu no pau da bandeira. Foi para fora, para a linha de fundo em escanteio. É pela esquerda. Escanteio para a Ferroviária bater. É o terceiro escanteio da Ferroviária no jogo, confirmando o cartão amarelo para o camisa número 18. O João Pedro, que faz a sua estreia com a camisa da Ponte Preta, estava no Cascavel. É pelo lado esquerdo, vem bola na área da Macaca. Escanteio, 26 minutos passados da etapa final. Momento de grande expectativa, a Ponte Preta se fecha inteira. Está fazendo mais uma alteração. Aliás, duas alterações, daqui a pouco vamos conferir. Escanteio, vem para a bola para fazer a cobrança, entrou Murilo Rangel, levantamento, bola na área, subiu lá atrás, Tiagão, a bola voltou, a partida vai embora. Para fora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca, alterações na Ferroviária. Eu vou pegar aqui com calma, mas eu vi que foi o camisa de número 20, o Murilo Rangel, que entrou, e o Tony. O Tony entrou na vaga do William Correia. O William Correia 8 tá fora. Tony com a 21, Tony Barba, tá com a 21 no jogo. E entrou o Murilo Rangel com a 20, eu já confirmo quem sai não, confirmo Orejuela. Obrigado, Orejuela, camisa 11 tá fora, equatoriano. 20, Rangel tá no jogo. Qual o número do Tony? O Tony tem a 21. As alterações, mais duas na Ferroviária, que vai empatando em casa. 23 jogos de invencibilidade. 24 com esse, só que esse tem muito jogo pela frente ainda. Estamos com 28 minutos. A Rafael Mariano, nosso ouvinte comentarista, falando das alterações do técnico do seu time, a Macaca, que vem empatando, hein, Mariano? Eu gostei, Batista. Eu gostei, eu acho que dá mais fôlego pro ataque. Aí o time melhorou também. Agora tá pegando mais na bola, né? Mas o Ribamar tá gordo, hein? O Ribamar tá parecendo o Rodrigão antes da amidalite. Essa foi boa, hein? O Rodrigão antes da amidalite. Olha que o Rodrigão antes da amidalite tava pesado, hein? Tava pesado. Muito pesado. Ele estava bem pesadão. Eu acho que se ele tirou a amidalite, né? Porque faz a cirurgia, ele conseguiu emagrecer. Foi a amidalite mais pesada da história da humanidade. Domina GG, lá vem o time da Ferroviária, tentou o cruzamento, chega Luca recompondo, a bola explodiu, a bola tocou no Léo Santos e foi para a linha lateral. Essa amidalite, a amígdala dele, deveria estar pesando uns 4 quilos, mais ou menos, né? Está sendo generoso. Eu vou dizer para você, o Ribamar, Deus o tem em bom lugar, mas ele tá mais parecido com o falecido Thales.
Domina o time da Ferroviária na margem esquerda no campo de ataque. Vem Vidal, levanta da esquerda para a direita de uma extremidade a outra no campo de ataque. Pela direita tenta a descida, vem Tomás. Escapa, vem bem a marcação. Luca lá atrás, deu o bote, tirou, tocou para João Pedro. Meteu o pé canhoto, levantou para Ribamar. Ele tenta, veio na corrida, mas veio meio que assim, como quem estivesse correndo com calça jeans molhada. Não conseguiu chegar. Domina no contra-golpe o time da Ferroviária na ponta direita. GG deixa a ponta, se enfia, vem por dentro. Jogou na entrada da área. Léo Santos bem lá atrás para tirar. Entrou bem no time da Macaco, Léo Santos, hein? Tentou o contra-golpe, Léo Santos se manda, vai para o campo de ataque. Agora vai para a linha lateral, é arremesso para a Ferroviária. Tá caído o jogador da Macaca, tá sentindo o atacante Luca, tá caído. Ele que marcou 4 gols, é um dos artilheiros do Campeonato Paulista. Mexeu. Vai. Leonaldi, camisa 5, tá indo embora. E aí a preocupação, porque quem tá entrando é o 95, André Luiz. André Luiz com a 95 tá no jogo, o Leonaldi tá fora. É, o problema, né, o Gleger, é o cartão, né? O cartão amarelo. Agora há pouco nós ficamos preocupadíssimos achando que o cartão era para o Leonaldi, seria a expulsão. E aí acabou sendo para o João Pedro. Então acredito que a preocupação seja com o cartão. Agora, seria melhor ter o Leonaldi mesmo pendurado com o cartão ou colocar o André Luiz. Estamos com 31 minutos, tem muito jogo pela frente. Ele que sempre entra mal no time da Macaca, em Gleger. Exatamente, Batista. Eu não teria tirado o Leonaldi só pela questão do cartão. Claro que você tem que falar com ele, dar uma conversada, né? Ó, calma. Principalmente em alguma dividida, algum lance um pouco mais violento, calma. Mas, pô, ele tem o Matheus Jesus, que tecnicamente é muito melhor que o André Luiz, né? Eu não teria colocado o André Luiz, até porque já teve inúmeras oportunidades e nós todos aqui vimos o que produziu o André Luiz. Mas vamos ver, quem sabe, tomara que ele vá bem na partida. Domina o time da Ponte com Luca pela esquerda, rola por dentro para Wesley, para João Pedro, voltou para Wesley, dominou, rolou atrás, vem André Luiz de pé da direita, serviu bem a Kevin, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, o zagueiro para afastar a bola viva, tira Saulo. O árbitro parou, marcou uma falta de ataque, falta lá em cima do goleiro. Falta dentro da grande área para a Ferroviária bater. A falta foi do Ribamar, que disputou a bola com o Saulo, que saiu de soco. Eu acredito que o árbitro acabou marcando ali um perigo de gol, porque a bola sobrou limpa para o Kevin, que ia fazer o cruzamento, só que ele aparentemente marcou a falta do Ribamar. Alô, Cleiton, um grande abraço, tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, mandou uma mensagem, parabéns, como sempre. Um show de transmissão, Cleiton, muito obrigado. Grande abraço para você, um abraço para o Toninho. Alô, Toninho. Toninho tá na escuta, tá na paquera, sempre ouvindo o som da Rádio Bandeirantes. Um grande abraço para você. Mandou uma foto aqui do rádio. Ele está ouvindo no AM 1170, porque o rádio dele não pega FM. Não pega FM faixa estendida. Se o seu também não pega, leve na assistência técnica ou então compre um rádio novo. Não custa muito caro, é baratinho, né, o valor do rádio. E você vai ouvir em faixa estendida. Os novos rádios já vêm com esse recurso. Faixa estendida para ouvir o FM 85.7. Público, pois não, a informação. Público e renda na Arena Fonte Luminosa. Público total 1.391 torcedores. 1.391 pagantes, renda R$20.865. R$20.865. Tony toca na bola, erra o passe, recupera lá atrás, Giancarlo vem dominando, acelera pela esquerda, pisa na bola, fez o break em cima da marcação, conseguiu, tocou na frente para Luca, ele vem embora na velocidade para Ribamar, entrou na área, pé canhoto, cruzou em cima da marcação, mas subiu a bandeira marcando impedimento do Ribamar. Ele estava na banheira, mas essa banheira aí não é boa não, hein, Lupin? Isso é uma bela de uma banheira, né? Até porque o Ribamar estava confortavelmente. Ih, não estava não, hein?
Não tava. Então retira tudo que eu disse. O assistente errou. Neuza. Não é a Neuza, não. É o Paulo César Modesto. É o assistente de número 2 que marcou o impedimento, na minha visão, errado do Ribamar. A Neuza tá do lado de cá, que é uma bandeira muito boa, jamais cometeria um erro grotesco desse. E quero também mandar um grande abraço para o Zaidan e para o grande Manuel Zaidan lá em Uberaba. Aliás, você disse que o Lupe é ouvinte do Zaidan. O mundo ouve o Zaidan. O Zaidan é monstro. O Zaidan não é deste planeta. Cheu. Vai. Não liguei o mic, desculpa. GG com a 10 está fora, entrou o 18, Gleison. Gleison com a 18, ele é atacante, camisa 18. Gleison tá no jogo. GG foi embora. Saiu o GG e entrou um Cleison, mas com G, né? Gleison. Isso. É Cleison. Deve ter acontecido aquilo lá que o Tigrão sempre contra isso. A história, né? A história se repete. Conta aí, Tigrão, como é que é o negócio do... O pai para festejar. Depois esse ataque domina, vem na bola Ribamar. Tenta a passagem, Luca atrás para João Pedro. Pá! Falta nele, Murilo Rangel chegou atropelando, o árbitro viu, marcou falta. É uma falta perigosa para Macaca bater. E o João Pedro, ele foi muito inteligente na jogada, porque ele fez o domínio, a bola escapou um pouco e ele deu o corpo para o Murilo Rangel, que fez a carga nas costas do camisa número 18 da Ponte Preta. É uma falta perigosa. Fabrício e Luca são os candidatos para a cobrança. Eu ouvi o diálogo. Quem bate é Luca. 36 minutos passados, quase 37, segundo tempo. É bola parada. Momento de grande expectativa em Araraquara. Se fosse no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte estaria atacando para o gol dos portões monumentais do Majestoso. Luca e Fabrício são os dois candidatos. Luca bate com a direita, Fabrício com a esquerda. 4 homens na composição da barreira. O meu coração está pedindo gol. Luca rolou, tocou para Fabrício. Vem dentro da grande área, Ribamar bateu, é gol! Gol! Subiu a bandeira marcando impedimento do Ribamar. Paulo César Modesto foi preciso, foi convicto. O Fabrício bateu, a bola desviou, o gol vai ser validado, hein? Vai ser validado. O gol vai ser validado. Vou esperar um pouquinho. Bandeira tá com brincadeira, pô. A segunda em 2 minutos. Bate no zagueiro, olha lá. 2 oportunidades, bate nos jogadores da Ferroviária. Ribamar estava em posição legal. Quando o Fabrício chuta, mas o VAR não vai entrar em ação? Pera aí. Sim, já entrou em ação. Calma lá, Tigrão. Calma aí, calma lá, Tigrão. Calma aí, se o VAR não entrar, o Vardemir Gomes entra. O VAR está revisando o lance. Gol legal. Gol legal, né, Gleger? Ah, sem dúvida. Gol legal. Para o gol aí, Batistão. E prepara o funk aí, hein, Alexandre? Prepara aí, vai lá, Batistão. E aí, o Rafael Mariano, para você também aí, pela sua imagem, achou que o gol foi legal? Gol legal, Batistão. Eu não vou pelo VAR, não. Eu vou pelo Vardemir. Esse VAR não tá com nada, não. Foi bem, hein? Foi bem pra caramba. Foi bem. Agora eu vou dizer um negócio pra você. Não é porque ele fez o gol, não. Mas o Ribamar, ele tá com uma silhueta grande, mas ele é um cara forte, ele é um tanque. E nas vezes em que ele foi lançado em velocidade aí naquela faixa curta dos 30 metros que tanto gostava o Romário, ele tá veloz, cara. Ele não tá vindo aqui buscando, entrando em velocidade. Mas naquela faixa que separa a linha de fundo do campo de 30 metros para dentro do campo, ali ele tá ganhando na corrida dos caras, hein? Explosão, tá ganhando na corrida. Explosão. É um gol absolutamente legal da Ponte. Se não for validado, aí vou dizer para vocês que ninguém tá querendo aplicar a regra pura e simplesmente. E se validar o gol, deu o gol. Então atenção, vou narrar inteiro o gol, senão vai ficar muito estranho e esquisito, né?
É falta pela direita para Ponte Preta bater. Momento de grande expectativa. O meu coração está pedindo gol. Luca rolou, Fabrício, pé canhoto, bateu a bola desviada, entrou Ribamar, bateu, é gol! 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 Na marca de 39 minutos passado o segundo tempo. Cobrança de falta pela meia direita. Ponte Preta atacando. Se fosse no Majestoso, seria contra o gol dos portões monumentais do estádio Moisés Lucarelli. Mas o jogo em Araraquara, na Arena da Fonte. Luca deu uma roladinha na bola. Fabrício deu uma cacetada. A bola desviou no meio do caminho e dentro da grande área apareceu o Ribamar. De pé da direita, tirando do goleiro, mandou no fundo do gol. A bola bateu lá dentro e fez chua. No virou. A Ponte vira pra cima da Ferroviária. Ribamar pra estufar a rede. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Dali Ponte Preta, dali Macaca. Dali Ponte Preta, dali Macaca. Examada Ponte Preta. Ribamar. Tem gol de Ribamar. Tem gol de Ribamar. Ribamar, camisa 29. Excede o limite, a Macaca busca forças no profundo do emocional para virar o jogo em Araraquara. Ponte Preta 2, Ferroviária 1, e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. E hoje teve gol do Ribamar, e de virada, e na velocidade, mesmo fora de forma, ele aproveitou a falta cobrada pelo Fabrício, a bola desviou em 2 jogadores da Ferroviária, e de bico, ele mandou a bola para o fundo da rede. Ribamar, com o auxílio do VAR, marca o segundo gol da Ponte Preta no jogo, o primeiro dele na temporada. Tá no placar da Arena da Fonte. Ferroviária 1, Ponte Preta 2. Levantamento na área, Tomás, houve o desvio na defesa, vem o time da Ferroviária, cruzamento, Rangel, a bola toca na defesa da Macaca, se safa lá atrás, se fecha inteiro, lançamento de bola no campo de ataque, vem para Ribamar, ele prende no corpanzil, gira em cima da marcação, segura na massa torácica, mas vai para o solo, o árbitro não marca nada. Tony toca na bola para o time da Ferroviária, virando lá pela direita no campo de ataque, vem para Rafael Luiz, ele domina, jogou na lateral, vem o cruzamento, Vidal levantou na área, subiu de cabeça, a bola vai embora. Para fora pela linha de fundo, dentro da grande área de Charles, chegou girando, a bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. Quem mandou de cabeça pela linha de fundo foi o Gleison, camisa número 18, que entrou agora há pouco na equipe da Ferroviária. E a última alteração da Macaca, Wesley com a 8 tá indo embora, 8 Wesley tá fora, 7 Moisés Ribeiro com a 7 tá no jogo. Moisés Ribeiro está entrando no time da Macaca, é volante. Wesley extenuado, se entrega até a medula, vai à exaustão física, desaba no gramado e será retirado pela Macamóvel. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Labastini de preparação de paredes, atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. Pois não, a informação. Não, para dizer que o Wesley sai, como você disse, sim, absolutamente extenuado, mas fez boa partida. Aguentou praticamente o jogo todo, já temos aí 45, vai ter muito acréscimo.
por causa da parada aí do VAR, das substituições, mas o Wesley começou muito mal a partida, foi se aclimatando, se ambientando, se entregando, está longe ainda do seu melhor condicionamento, já é um jogador veterano, mas deu um bom balanço ao meio-campo, deu posse de bola, deu qualidade toda vez que a bola chegou, botou uma cadência interessante para a Ponte no jogo. Boa partida do Wesley, apesar da dificuldade atlética ainda. Mais 6, vamos a 51. E neste momento, né, temos acesso aqui à imagem do VAR e a linha azul dando total condição, quase 1 metro, né? Quase 1 metro, coisa impressionante, não havia possibilidade do Bandeira errar. Qual é o nome do Bandeira? O nome do Bandeira é Paulo César Modesto. Paulo César Modesto, assistente 2, 2 erros graves. Tá louco, hein? O cara realmente, né, precisa arrumar um óculos urgentemente, porque o VAR pegou aqui um impedimento, não havia um impedimento, a posição era absolutamente legal, pelo menos quase 1 metro. Então o Bandeira realmente andou muito mal. Batista, vamos levar ele lá no pretinho. Se não tem o VAR, a Ponte seria terrivelmente prejudicada. Vamos levar ele no pretinho, Gleger, foi um lance, uma bola muito difícil, porque ela tocou na defesa, no meio da barreira, veio curveteando, e o Ribamar... De bico, hein? Aquilo que você fala. Presença de área, né? De bico. E o detalhe é que... Bico. É que... Vamos levar esse Bandeira aí lá para pro... De bico direito. Veja você como é que é o futebol. E agora talvez a Ponte ganhe o jogo, tem muito jogo ainda. Quebra uma invencibilidade de 23 jogos até agora da Ferroviária, não acabou ainda. E se ganhar, vai ganhar com o André Luiz e o Wesley. Vai vendo. Pois não, Gleger, pode falar. Só para dizer que realmente era um lance que o Bandeira não tinha que ter errado, né? Vamos levar ele lá no pretinho, lá para fazer uma consulta, viu, Batista? Grande Pretinho, abraço em Hortolândia, tá curtindo o som da Bandeirantes como sempre. E vem na bola, chega lá atrás, desvia o time da Macaca, sobra com Ribamar. Ele chegou para disputar, chega lá atrás, tira, afasta o time da Ferroviária. Rafael Mariano, análise, tem mais um pouquinho pela frente, o jogo vai até 51, mas a Ponte está vencendo, acredita na vitória da Macaca, hein, Mariano? Batista, agora é só segurar lá tudo lá atrás, hein? É só segurar que vai dar para trazer os 3 pontos, hein? Nosso ouvinte comentarista Rafael Mariano, e amanhã no Esporte em Debate, a partir das 17 horas, vamos sortear mais um ouvinte comentarista para os jogos do final de semana. Fique ligado, fique atento, tem que seguir, tem que ser um seguidor da nossa página no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aqui escanteio, tirando Moisés Ribeiro, escanteio para a Ferroviária bater. É o 4º escanteio da Ferroviária no jogo, quem vem para a bola é o 5 Tomás. Tomás, pé direito, levantou na área, Léo Santos, chegou para tirar, afasta, entrou bem no time da Macaco, Léo Santos. Aliás, os 3 zagueiros funcionando muito bem. Domina, vem pela direita, Tomás. Olha, a Ferroviária levanta a bola cruzada na área. Subiu João Pedro lá atrás, ajudando a defesa. Afasta a bola, volta reboteada. Se manda, vem pela esquerda, tenta a passagem. O time da Ferroviária lá pelo setor canhoto. Tony domina. Levantamento, bola na área. A Ponte se fecha inteira. Vai se salvando lá atrás. A bola vai para a linha lateral. Tem pressa a Ferroviária. Pressão total do final do jogo. A Ponte se segura. 49. Faltando 2 para acabar. Vem Tomás, dominou, soltou para Vidal. De perna direita, enfiando a bola para Rangel. Faz o giro na beirada do campo. Volta. Tomás, pé direito, levantou na área. Subiu Igor Vinhas. Foi lá em cima, pegou em definitivo, pegou e não soltou. Tem coisa que é legal, hein? Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Com o seu Ribamar, melhor ainda. E tem o oferecimento
de Supermercado Taquaral. Aqui você especial tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora. O melhor preço, acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. E Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, Cortag, @Cortag Brasil. Vai terminar a partida em Araraquara de virada. A Ponte Preta vai vencendo o jogo. Uma partida dramática. Vem Murilo Rangel, pé canhoto, levantou na área. Subiu Fabrício de cabeça, tirou, a bola voltou, dominou, ajeitou, tentou a passagem. Tomás girou o corpo em cima da marcação na entrada da grande área. Meteu o pé direito, cruzou na área. Igor Vinhas tirou mal, a bola vai entrando, vai embora. Inacreditável! Quase um autogol! Tomás fez o erguimento da bola lá para dentro da grande área. Igor Vinhas chegou tirando de perna direita. E vem de novo o time da Ferroviária. Levantamento na área. Chega na bola, Gleison. Chega Igor Vinhas. Pega em definitivo, vai acabar. O árbitro pediu a bola. Acabou! Essa já foi! 3 pontos na sacola, Macaca vence, suando sangue, saindo de campo extenuada, arrebentada, se entregou até a medula, foi no limite para buscar as forças, para virar um jogo. A Ferroviária estava 23 partidas invictas e tomba diante da raça, da determinação, da coragem implacável. Nos 90 minutos e mais os acréscimos da Macaca. Gilson Kleina recebe um abraço carinhoso do Fabrício. Agarra o comandante pela metade da cintura e levanta ao ar. Vibração intensa dos jogadores ponte-pretanos numa vitória impressionante. Ponte Preta 2, Ferroviária 1, e vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Uma informação do Brinco de Ouro, tempo e placar lá, Júlio Nascimento. Terminou no Brinco, Edu, mais uma derrota do Guarani, cada vez agora mais pressionado com o trabalho do Daniel Paulista. Gols do Botafogo marcados por Jean Victor e Thiago Reis. E um gol perdido inacreditável do Maxwell, que vai dar muito o que falar amanhã na tela da Band, viu, Edu? Perfeito, maiores detalhes, um abraço, viu, Júlio? Valeu, Edu, até mais. Maiores detalhes no nosso jogo aberto com o CH, Júlio Nascimento e também o Marcos Luiz, tá bom? Vamos lá, Lupe, a Ponte mais uma vez de branco. Valeu, Edu. Pois não? Um chamado Marcos Luiz, pois não? Não, só para dizer que a gente volta no jogo aberto, Edu. Perfeitamente, um abraço, Marcos Luiz, muito obrigado, viu? O CH também. Bom, e aí, Lupe, mais uma vez a Ponte jogando de branco, vitória de virada 2-1. E é o tal negócio, né? Tem 2 clubes que, para você falar rapidamente, fala, olha, quero que você me diga o dia que a Ferroviária ganhou da Ponte e quero que você me diga o dia que o São Bento ganhou da Ponte. São 2 clubes que a Ponte deu uma vantagem tremenda, a Ferroviária e São Bento. A bate pronto, para você responder fica difícil. E a Ponte mantém um tabu de 22 anos que não perde para a Ferroviária, de virada, jogo difícil, complicado. A Ponte ainda em formação, Ribamar, Gordo marcou o gol da vitória. E aí, Lupe, destaque agora seu nessa final de jornada aí, Lupe. Destaque para os torcedores da Ponte que estão na Arena Fonte Luminosa, acompanharam a partida e os jogadores foram lá até os torcedores, comemoraram Leonaldo, Ribamar.
vários jogadores foram comemorar junto com a torcida que marca presença lá na Arena da Fonte Luminosa. Ribamar fez a sua estreia com a camisa da Ponte e já deixou o dele. Primeiro gol do Ribamar com a camisa da Macaca. Além do Ribamar, o João Pedro também fez a sua estreia com a camisa da Alvinegra. Lembrando que a Ponte Preta, ela quebra uma invencibilidade da Ferroviária de 23 jogos. A última derrota da Locomotiva jogando no seu território foi no dia 5 de junho. 5 de junho de 2021. E justamente a Ferroviária perdeu jogando em Araraquara para o Uberlândia, Série D do Campeonato Brasileiro, 3-0. Nesses 23 jogos foram 13 vitórias e 10 empates. E a Ponte Preta conquista uma vitória importante e que ajuda a Macaca a chegar a uma pontuação que fica um pouco mais tranquila com o primeiro objetivo: a manutenção da Macaca na Série A do Campeonato Paulista. Edu. Sim, pois não, meu caro Batista? Manda um abraço, ele mandou aqui uma mensagem durante a transmissão, não foi possível ver, mas o Wagner Alves, que é de Valinhos, é narrador esportivo e está dizendo que o pai dele está ouvindo a Rádio Bandeirantes, está completando o aniversário. O pai dele se chama Seu Ioro. Ioro ou é Loro, hein? Agora fiquei em dúvida aqui. Mas ele está mandando para o pai dele, pai do Wagner Alves, completando o aniversário. Está te ouvindo lá em Valinhos. Oi, olha, eu conheço o Wagner Alves. Conheço o grande narrador na luta há muito tempo. Wagner Alves, para você, para o seu papai, muito obrigado, parabéns, felicidades. Porque, afinal de contas, o ser humano nasceu para ser feliz. Sensacional. Um beijo no seu coração, viu, Wagner Alves, seu papai também, viu? Eu queria agradecer aqui o Rafael Mariano, nosso ouvinte comentarista. Batista, você como nosso comandante, por gentileza, os seus agradecimentos ao Rafael Mariano. Foi um prazer muito grande, né? Tive a oportunidade de conhecer hoje lá no serviço do Rafael Mariano e ele até tirou uma foto, postou no Instagram, ficou feliz também. Pé quente ele, hein? E foi muito bem, né, ô Tigrão? Foi muito bem, objetivo, viu o jogo direitinho, conseguiu conter as emoções, né? Porque ele é torcedor, ele é ouvinte, e hoje ele encarnou o comentarista, boas colocações, tá de parabéns e muito pé quente, né? Ele era o torcedor comentarista, o ouvinte comentarista da torcida da Ponte hoje. E claro que, nossa, jogo duríssimo, a Ferroviária nessa fase aí, a Ponte com todos os problemas e ganhou. Então, claro, ele trouxe bons fluidos para o time dentro de campo e fez um grande trabalho. Parabéns, Rafael. Valeu, Rafael Mariano, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação, espero que continue ouvindo aqui a nossa programação. Você foi muito bem, parabéns pela sua participação e, como disse o Tigrão, um pé quente, foi o ouvinte comentarista na vitória do seu time do coração. Grande abraço, Foi muito bem, obrigado, hein? Foi bem, hein? Foi bem o Rafael, hein, Batistão? Oi, Rafael, um abraço. Valeu, galera. Valeu, Gleger. Valeu, Tigrão. Valeu, Batista. Brigadão, poxa. É uma satisfação enorme. Eu ouço o Batista desde 1999, cara. Desde 1999. Eu tinha 9 anos de idade e naquela época não passava jogo da Ponte na TV, né? Então a gente ouvia no radinho. Meu pai me levou desde pequeno, né? Falando nisso, um abraço pro meu pai, Serjão, tá ouvindo aí. Então, poxa, satisfação imensa, pessoal. Muito obrigado. Para a torcida da Ponte, veio, os 3 pontos veio. Prometo que eu vou continuar cornetando muito, que eu cornetei o Igor Vinhas, ele fez uma defesa boa. Eu cornetei o Ribamar, que ele tava gordo, ele fez o gol. Então vou continuar cornetando mesmo, que o negócio vai andar. É verdade. Impressionante. Depois que você cornetou, né, eles melhoraram. Quer dizer, o Igor Vinhas melhorou e o Ribamar marcou o gol. Senti aí emoção no momento que você falou do seu pai. São emoções inigualáveis essa do pai, levando o filho para o estádio ou então iniciando o filho em ouvir rádio, né? Antigamente era muito isso, uma tradição. Ainda é, menos hoje em dia, né? Devido a muitos aparelhos eletrônicos e também as redes sociais. Mas você aí foi iniciado no rádio pelo seu pai, sentia aí uma emoção quando você falou dele.
Grande abraço, Mariano. É isso aí, Bastão. Meu pai, assim, eu me tornei ponte pretano mesmo naquele fatídico 5-0 contra o Mirassol, né? Meu pai já me levava no campo antes, mas aquele jogo, aquele time com o Fábio Luciano, com o Ronaldão, Mineiro, Piá, o Fabiano, né? Enfim, depois daquele jogo lá, eu criancinha, 9 anos de idade, dali pra frente, não teve mais como mudar, né? E eu gostaria de mandar só um abraço aqui pra galera do grupo lá da família Faria, galera Tio Bel, Filipão, Vitão, Serginho, Vandão, Ricão, o Greco, todo mundo tá ouvindo lá, galera, até os bugrinos estão ouvindo aqui pra me cornetar. Mandar um abraço pro Lucas também, meu amigo, pro Cris, pro Digão também, toda a galera aí. Um abraço aí pro Marquinhos, pro CH, pro Julião Nascimento, Patriota aí, JN, pro Lupe, pro Tigrão aí, pro Edu. Valeu, galera. Brigadão, viu? Vocês são demais, viu? Muito obrigado, Rafael Mariano. Muito agradecido, viu? Rafael Mariano de Valinhos, nosso ouvinte comentarista de hoje. Mas vamos comentar, seu Zorzinho. A Ponte vence 2-1 de virada. O GG faz 1-0 Ferroviária com 8 minutos de jogo. Uma falta lateral, pingou na pequena área, ninguém foi pro lance. A bola entra, o Luca empata 20 ainda do primeiro tempo. Escanteio de Fecim, Luca de cabeça. Igor Vinhas faz 3 grandes defesas ainda no primeiro tempo. E o gol da vitória, Ribamar. Ribamar entrou a 21 do segundo tempo no lugar do Pedro Júnior e marcou o gol aos 39. O Fabrício cobrou uma falta, bateu em 2 na Ferroviária, sobra para Ribamar. Faz o gol no ato, bandeirinha anula. O VAR chama o lance e viu que não teve impedimento e confirmou o gol. 2-1, venceu a Ponte. Aliás, desculpa, Zorzinho, mestre Tigrão. Vamos lá, Tigrão, comente, por favor, a vitória da Ponte. Poderia chamar o Gleger, sem problema nenhum. Eu já estava até indo buscar uma água aqui, mas vamos lá. Hoje, o Gleger, eu prometo que eu fecho em 16, tá? É o seguinte... Quanto? 16, cronometra aí, Greg. Já soltei aqui, ó. Eu vou bem no sapatinho hoje aqui, porque jogo 9h30 não é brincadeira, não. Principalmente para quem tem compromisso logo no início da manhã, na nossa quinta-feira, que já está encostando, já está chegando. Olha, um começo muito difícil para a Ponte, chegou a ser preocupante. Os jogadores não se achavam, não ficavam com a bola, não tocavam na bola. Aí a Ferroviária meteu uma bola na trave, né? E foi o Bruno Mezenga, estava batido o Igor Vinhas, isso com 1 minuto e meio de jogo. A Ponte não conseguia passar do meio-campo. Esse novo formato aí, com os zagueiros jogando como primeiro volante, com o Wesley, pela vez primeira começando a partida, fechando aí um quadrado com o Fecim e também com o Leonaldi, pela ordem, Leonaldi e Fecim, não estava dando certo, não encaixou. E eu até, no primeiro momento em que fui acionado pelo Batista, disse, até agora não deu certo e o Muda vai tomar o gol já. E acabou tomando a 8 minutos, né? Uma bola parada, a batida do GG, que aliás é muito feliz em partidas contra a Ponte. Ela bate no chão, o Fabrício se joga, não acha. A respeito muito a técnica, a opinião do Gleger, mas eu acho que foi uma bola muito difícil. Quando ela bate, ela mata o goleiro e o zagueiro muito próximo dele se atira na bola e não acerta a bola. Teve problema de ter ficado com a visão encoberta. Bom, 1-0 para a Ferroviária. Eu falei, nossa, a Ponte desordenada assim, descoordenada, sem ficar com a bola, sem tocar na bola. E toma um gol a 8 minutos com a impressão que poderia ser uma tragédia. Mas aí a Ferroviária, erroneamente, aí é erro de estratégia, vai dizer, não, mas é porque a Ponte subiu. Não, se a Ferroviária continua em cima, a Ponte não acharia a bola. E aí a Ferroviária subiu, voltou, não subiu as linhas, baixou as linhas, né? E subiu a Ponte para cima dela. A Ferroviária recuou a sua equipe, tratou de administrar, imaginou que poderia fazer outros gols naturalmente, mas diminuiu drasticamente a sua intensidade. E a Ponte foi se encaixando. Até o momento em que o Batista me perguntava, equilibrou? Equilibrou. Equilibrou por 2 aspectos. Primeiro, porque a Ponte subiu um pouco a intensidade. Se agrupou mais. E segundo, porque a Ferroviária, também ganhando o jogo, deu todo o campo do mundo e tirou o pé. Tirou aquela velocidade, aquele ímpeto, aquela volúpia de jogo dos primeiros momentos. Eu acho que foi um erro. Não precisaria continuar com a mesma volúpia,
mas obviamente que não precisaria ter puxado tanto o time para trás. Aí numa cobrança de escanteio a Ponte empata com o Luca. Eu quero fazer uma correção a mim mesmo aqui. Eu disse que quem puxou a marcação foi o Fabrício, mas na verdade foi o Léo Santos, foi o 14. Ele vai para a bola, se projeta na bola, quase que caindo dentro do gol. Vão 2 jogadores da Ferroviária com ele e o Luca vem numa linha um pouquinho atrás e acaba acertando a bola que veio saindo do goleiro. A Ponte empatou a 20. E aí, foram 12 minutos em que o jogo foi equilibrado, em que a Ponte conseguiu não tomar sufoco e até jogar um pouco no campo de ataque. Após ter tomado o gol, a Ferroviária voltou a ter o amplo domínio da partida. Isso no primeiro tempo. Subiu novamente as linhas, soltou o seu meio-campo, pressionou a Ponte, marcava a saída de bola impiedosamente. A Ponte também cometendo um erro, ao invés de perceber que estava com dificuldade para sair jogando, que a marcação estava muito próxima, ao invés de, sem pudor nenhum, dar alguns chutões para deixar a defesa respirar e, de repente, para brigar por uma segunda bola lá na frente com o Luca, com o próprio centroavante Pedro Júnior, que estava no jogo a esta altura, não. A Ponte tentava tocar, tentava sair de trás tocando e perdia a bola toda hora. Foi um Deus nos acuda. E aí sobressaiu o Igor Vinhas. 3 defesas portentosas salvaram a Ponte de praticamente ser liquidada no primeiro tempo. Estaria consolidado o resultado a favor da Ferroviária. Eu dizia no intervalo, foi um prêmio para a Ponte, o empate de 1-1. Pelo volume, ela jogou mais do que a Ferroviária, ou equilibrou com a Ferroviária apenas 8 minutos. No restante do tempo só deu a equipe Grená da cidade de Araraquara. Só que veio o segundo tempo e a Ferroviária não teve nunca mais a mesma intensidade. E aí louve-se a visão também do técnico Gilson Kleina, que deu uma mexida. Ele mudou o posicionamento do Léo Santos, que passou a atuar como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, com o Fabrício no meio dos dois e com o Thiago Lopes mais do lado direito. E aí ele deu uma liberada básica nos laterais. Cresceu um pouco na partida o Guilherme Santos, cresceu o Kevin, muito fogoso, muito voluntarioso no apoio, e aí a Ponte começou a marcar um pouco mais à frente e não deu todo aquele campo que dava para a Ferroviária dominar e praticamente amassar a Ponte na sua entrada de grande área. Então, primeiro tempo predominantemente da Ferroviária e um segundo tempo equilibrado, onde a Ponte não tomou mais o mesmo sufoco e até fez com que a Ferroviária tomasse alguns cuidados, porque a Ponte passou a ficar mais com a bola e passou a rondar um pouco mais a área afiana. E o que aconteceu? Futebol é assim, né? Poderia a Ferroviária, numa bola parada, ter feito o gol da vitória? Num escanteio? Poderia. Só que a Ponte é que chegou ao gol de empate. Só que ao gol da vitória, perdão, depois do empate no primeiro tempo. A Ponte, com personalidade, num jogo equilibrado, guerreando demais, com alguns jogadores indo ao excesso físico, indo à exaustão, indo acima do limite, conseguiu manter o jogo equilibrado. E aí, a 39, a cobrança de falta do Fabrício. O Bandeirinha marcou o toca, errou de uma maneira bizonha, de uma maneira ridícula para um profissional da arbitragem. Estava muito em condições o Ribamar. Felizmente, hoje o VAR corrigiu uma grande injustiça que seria cometida. O Bandeira anulou, mas o VAR revalidou e a Ponte, com inteligência tática, com boa consistência defensiva, suportou a pressão apenas de chuveirinho da Ferroviária, que correu muito no primeiro tempo e também depois da metade do segundo perdeu as pernas. Não tinha mais forças para chegar tão à frente e não tinha mais tanta vantagem física contra a Ponte. E aí foi uma questão de administrar um final de jogo dramático, mas onde a Ponte não correu grandes riscos como correu na primeira etapa. Então, melhor a Ponte no segundo tempo. Muito melhor do que a Ponte no primeiro tempo, a Ferroviária. Mas a objetividade e a luta da Ponte premiaram a Macaca numa vitória importantíssima que leva a Ponte a 7 pontos em 15 disputados.
muito próxima de um aproveitamento de 50%, que faz com que talvez a equipe possa fazer, daqui até a 12ª rodada, um campeonato de mais tranquilidade no que tange a parte de trás, a ameaça de rebaixamento, e de um pouco mais de confiança, visando algo em termos de classificação, e se acabasse hoje, a Ponte estaria entre os 2 primeiros do grupo. Meu queridíssimo Sérgio Eduardo Pinheiro. Muito obrigado. Aqui no WhatsApp mudou tudo também, hein? Olha, o Ribamar lembrou Monga. Ribamar tem a cara da Ponte. Igor Vinhas, um dos melhores goleiros da história da Macaca. E Gilson Klein, estrategista. Oi, Zorzinho, a Ponte venceu de virada 2-1. Eu queria dar destaque, né, Edu, e a gente não pode deixar de falar, que é do Igor Vinhas, realmente. Salvou a Ponte. Se toma o gol naquela circunstância onde ele fez aí pelo menos 3 defesas, aquela em um lance, né? 2 defesas importantíssimas. Foi bem o Igor Vinhas, eu acho que está se firmando, é isso mesmo. Eu ainda acho. Eu fiquei a impressão de que ele demora para decidir, né? No momento do gol, acho que ele tem que ter tomado a decisão um pouco mais rápido. Isso é agilidade, é tempo de bola, é ritmo de jogo. Eu acho que ele demora um pouco, vai com o braço errado. No momento em que a bola pega no chão ali, claro, é um lance difícil e tudo, mas pela qualidade do Igor Vinhas, é uma bola defensável, sim. Mas se redimiu ali, fez grandes defesas. Para mim aí está entre os destaques da partida. E outros destaques positivos, né? Eu gostei muito do Fecinho hoje também. O próprio Wesley, que ganhou a oportunidade no time titular, mostrou que também o primeiro tempo um pouco apagado, mas o segundo tempo realmente cumpriu taticamente o que tem que ser feito, fechando ali o meio de campo. Em alguns momentos da transição rápida, a Ponte melhorou no segundo tempo, mereceu a vitória, é importante dizer isso. E eu queria dar um destaque também pro Luca, né? Que é um jogador, né, do que a bola chegou com qualidade, ele bota na rede. Um jogador decisivo, de muita qualidade. Você vê que o lance ali, a Ferroviária deu um vacilo, ele se antecipa, mete a testa na bola e bota a bola dentro do gol. E é isso que tem que ser, jogador decisivo. Ribamar entrou, é outro também. Primeira que sobrou ali, foi lá e botou na rede. Concordo com o Tigão quando diz que a explosão está em dia ainda, apesar de achar que ele está muito fora de forma. Tem muito que evoluir ainda nesse aspecto. Mas é um jogador que incomoda, um jogador forte, né? E o zagueiro fica muito incomodado com jogadores com essa qualidade, com esse perfil que é o do Ribamar. Ele que deu um bate-rebate ali, ele entrou, deu uma arrancada, a explosão está em dia ainda, foi lá e conseguiu botar a bola na rede. Então é isso aí. Outro detalhe, viu, Edu, que eu queria dizer era sobre o Gilson Klein. Nós questionávamos, conjecturávamos antes da partida como é que vai ser esse time da Ponte taticamente, o que ele vai fazer. Ele aparece ali com o Léo Santos com uma espécie de primeiro volante, acerta também porque deu uma reforçada no sistema defensivo. A Ponte toma o gol num vacilo, né? Depois aí erros e ajustes que nós inclusive pontuamos ali no intervalo e volta para o segundo tempo melhor. E é isso, é a mão do treinador. É o treinador que ajusta, que fez a leitura do jogo, que fez a leitura do time adversário. E olha, não é fácil, hein? Aí a Ferroviária, 20 e tantos jogos aí sem perder, e a Ponte foi lá na Fonte Luminosa e ganhou o jogo. Então, parabéns aí, foi realmente um bom jogo da Ponte Preta. Agora, a expectativa é de que continue nessa evolução. Não adianta você fazer um jogo como fez a Ponte, competindo. Eu sempre digo isso. A Ponte, em alguns momentos, não competiu. E a hora que se propõe a competir, se propõe a jogar de igual para igual, tá aí o resultado. Ó. Venceu o jogo de uma equipe realmente muito bem treinada, muito bem organizada, com peças importantes, com peças de muita qualidade, que hoje não conseguiram evoluir. Então, parabéns ao Gilson também, que fez um belíssimo trabalho nessa noite. E o torcedor Ponte Pretano tem que realmente comemorar, porque foi uma vitória, olha, Edu, difícil. Eu dizia durante toda a semana que a Ferroviária era a favorita, que o empate seria um ótimo resultado, eu até acreditava no empate, mas a Ponte foi lá e surpreendeu. Venceu o jogo, 3 pontos, anda na tabela, e isso que é o mais importante, viu, Edu Zasso?
Muito obrigado, meu caro Glegler Zorzinho. Obrigado a todos que nos acompanharam nas redes sociais, no AM 1170, você de Ribeirão Preto, AM 1270, no FM 85,7, faixa estendida, no Facebook, no YouTube. Muito obrigado. Aqui fechado, hein? Foi uma jornada dupla no Brinco. Guarani 0, Botafogo de Ribeirão Preto 2, hein? Botafogo vence o Guarani, jogou bem, hein? Jogou muito bem o Botafogo, fez 2-0 no primeiro tempo, o placar no primeiro tempo. E em Araraquara, a Ponte venceu, 2-1 a Ferroviária. Vem aí o nosso jogo aberto. Vamos eleger aqui o craque do jogo, mas na abertura, para você gravar, para você curtir aí, o gol do Ribamar. Gol de Ribamar e a Ponte vence em Araraquara. Nosso muito obrigado, tá aqui o convite, continue conosco, vem aí o nosso jogo aberto. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Cor Bela Tintas você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil.